O cheiro férreo de sangue e diesel permeava o ar, grudando em minha alma como o óleo na pele de um trabalhador brasileiro. Cada respiração era um gole daquele inferno metálico, enquanto meus olhos ardiam com o desespero cru de uma realidade brutal. Era uma tarde escaldante na rodovia Fernão Dias, e eu, Mateus, um garoto magricela de apenas 16 anos, recém-chegado do interior de Minas Gerais, via o mundo desabar diante dos meus olhos. O sol, antes um companheiro caloroso que iluminava as vastas paisagens mineiras, agora parecia um holofote cruel sobre a cena de horror que se desenrolava, o ronco do motor que segundos antes embalava meus sonhos de futuro, de uma vida melhor. Longe da miséria que deixei para trás, agora se transformava em um gemido agônico, um lamento de metal retorcido e pneus rasgados. Misturado a esse coro infernal, ecoavam os gritos desesperados do seu João, meu padrinho e único elo com a vida nas estradas, o homem que me tirou da roça com a promessa de um futuro. Seu João, um bruto gentil com mãos calejadas e um coração de ouro, estava preso nas ferragens, o rosto contorcido de dor, os olhos fixos nos meus, repletos de uma súplica silenciosa. O caminhão, um velho Mercedes-Benz 1113, antes nosso orgulho e pão de cada dia, jazia tombado sobre o acostamento, suas entranhas expostas, o baú de carga completamente dilacerado. A carga do Lorandes, que deveria abastecer mercados em São Paulo, espalhava-se pela pista como confete em um velório, rolando pela terra e pelo asfalto quente, esmagada sob o peso da tragédia. O suco alaranjado escorria, misturando-se à poça escura de óleo, e para meu terror ao sangue, eu estava fora do caminhão por um milagre. Minutos antes do impacto, seu João havia me mandado verificar a calibragem de um pneu, que ele jurava estar meio murcho. Era uma desculpa esfarrapada. Eu sabia, uma forma de me poupar de alguma situação de risco que só ele parecia prever. Mas aquela distração salvou minha vida. Enquanto eu me agachava ao lado do pneu, o estrondo ensurdecedor, o arrastar do metal e o berro gutural do seu João me fizeram erguer a cabeça. Vi os faróis do carro vindo na contramão em altíssima velocidade. Vi seu João tentar desviar, puxando a direção com força sabra-humana. Então, o impacto. Uma explosão de vidro, metal e carne em meu corpo foi jogado para o lado, com a força da explosão, rolando alguns metros na terra seca, até bater contra uma cerca de arame farpado. A dor era secundária. Meus olhos estavam fixos no que restou do caminhão, na fumaça preta que subia aos céus como uma oferenda macabra. Meu ouvido zumbia, mas eu conseguia distinguir o choro baixo e contínuo de seu João. Corri de volta, minhas pernas finas mal me sustentando, meu coração batendo, tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Seu João! Seu João! Eu gritava, minha voz embargada pelo pânico. Ele tentava se mover, mas suas pernas estavam presas, o volante esmagava seu tórax. Mateus, meu filho, ele sussurrava, a voz fraca, a respiração entrecortada. Seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam se esvair. Prometa que não vai desistir, que vai ser alguém nas estradas. As palavras se perderam em um acesso de tosse, um jorro de sangue. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava, inutilmente, mover as ferragens que o prendiam. Eu era fraco, inútil. A impotência me sufocava. Lembrei-me dos meses que passei na boleia daquele caminhão, aprendendo os segredos da estrada com seu João. Ele me ensinou a trocar pneu, a verificar o óleo, a ler mapas, a lidar com os perigos. Ele me deu um propósito, quando eu não tinha nenhum. A sirene que se aproximava, mais parecendo um lamento fúnebre do que um som de socorro, rasgava o silêncio pesado da rodovia. Luzes piscavam à distância, pintando o céu de vermelho e azul. Sabia que a ajuda estava vindo, mas seria tarde demais para seu João. As horas que se seguiram foram um borrão de paramédicos, policiais, curiosos. Eu era apenas um espectador, mudo, paralisado pelo choque e pela dor, quando finalmente conseguiram retirar seu João. Seu corpo estava inerte, coberto por um lençol branco. Aquele gigante que me ensinou a amar a estrada, que me deu uma chance, agora era apenas uma silhueta, sob o sol causticante. Meu mundo, já tão frágil, desmoronou de vez. Eu era órfão novamente, mas dessa vez a orfandade era da esperança, do propósito. Naquele caos de ferro retorcido, de laranjas esmagadas e de sonhos estraçalhados,
Uma chama se acendeu dentro de mim. Não era a chama do desespero, mas a do ódio e da determinação. Olhei para o caminhão destruído, para o corpo coberto, para o horizonte que antes parecia tão promissor e agora se mostrava tão sombrio. E ali na beira da rodovia Fernão Dias, com o cheiro de morte e diesel ainda impregnado em minhas narinas, jurei para mim mesmo: eu não seria apenas mais uma vítima do asfalto, um número nas estatísticas da violência nas estradas brasileiras. Eu não deixaria o sacrifício de seu João ser em vão. Eu seria o dono daquele asfalto. Eu ergueria um império sobre os escombros daquele acidente, sobre a poça de sangue e laranjas, sobre a promessa quebrada de um futuro simples. Eu transformaria a dor em poder, a impotência em força. Custasse o que custasse, eu seria o dono da frota, e meu nome seria respeitado, em cada curva, em cada posto de gasolina, em cada canto do país. Que o asfalto me ouvisse, pois a história daquele garoto magricela estava apenas começando, e ela seria escrita com suor, sangue e uma ambição que queimava mais forte que o próprio sol. Eu não falharia. Eu faria valer a pena cada gota de sangue derramada naquele dia fatídico. Após a tragédia brutal que me deixou órfão de qualquer esperança, jogado à própria sorte na beira da rodovia Fernão Dias, a vida na rua se tornou a única opção. O corpo do seu João mal havia sido levado, e eu já sentia o chão sob meus pés desaparecer. A poeira que subia da estrada não era apenas terra, era o pó dos meus sonhos, da minha pouca dignidade, de tudo que eu tinha. Eu era apenas um moleque, magro, assustado, sem família, sem dinheiro e com o gosto amargo do desamparo na boca. Fome, frio e o constante perigo se tornaram meus companheiros inseparáveis. Sombras persistentes em um mundo que de repente se tornou hostil. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Eu me esgueirava por postos de gasolina, buscando restos de comida no lixo, água em bebedouros públicos, e um canto qualquer sob a marquise para tentar, em vão, escapar do frio cortante das madrugadas. O barulho dos caminhões passando. Antes, uma sinfonia que me lembrava seu João e o futuro, agora era um martelo batendo na minha cabeça, um lembrete constante da minha nova e cruel realidade. Eu via outros garotos de rua, alguns mais velhos, outros ainda mais novos que eu, com os olhos vidrados de quem já tinha desistido. Eu não queria ser um deles. Não podia. A promessa que fiz a seu João, mesmo que sussurrada no calor daquele inferno metálico, ainda ecoava em minha mente. Eu seria o dono desse asfalto. Foi em uma dessas noites sem estrelas, enquanto me encolhia atrás de um amontoado de pneus velhos em um pátio de caminhões em São Paulo, que o destino, com sua ironia cruel e seu jeito peculiar de jogar as cartas, jogou em meu caminho Zé Trovão. Ele não era um homem, era uma força da natureza, um velho lobo das estradas, com mais cicatrizes na alma do que no corpo. Seus cabelos, antes negros como a noite, estavam salpicados de branco, mas seus olhos eram como duas brasas, ardentes, cheias de uma sabedoria ancestral e uma dureza que só a estrada pode moldar. Ele desceu de seu imponente Scania, com ares de quem era o dono do pedaço, e seus passos pesados fizeram o chão tremer. Eu estava invisível, ou assim eu pensava, mas Zé Trovão tinha olhos de águia. Ele me viu, ou talvez sentiu minha presença, ali, na escuridão. O que faz um pirralho como você nessas bandas? A essa hora, sua voz grave e rouca cortou o silêncio da noite, fazendo meu corpo encolher ainda mais. Meu instinto era correr, mas minhas pernas estavam congeladas pelo medo e pelo frio. Não respondi, apenas o encarei, meus olhos de criança faminta e traumatizada fixos nos seus. Ele me observou por um longo minuto, um minuto que pareceu uma eternidade. Não havia piedade em seu olhar, nem julgamento. Havia algo mais profundo, algo que eu só viria a entender muito tempo depois: reconhecimento. Ele viu em meus olhos o mesmo fogo de quem já havia perdido tudo, a mesma fome de quem conheceu a miséria de perto, a mesma centelha de alguém que, apesar do tudo, ainda não havia desistido. Levanta daí, moleque, e não me faça perder tempo. Ele resmungou, mas não havia ameaça em seu tom. Havia um convite, ou uma ordem disfarçada. Hesitei, mas algo em sua presença imponente me fez obedecer. Levantei-me, o corpo tremendo, os dentes batendo. Ele me olhou de cima a baixo, sua expressão ilegível. Está com fome? Perguntou. Eu apenas assenti, incapaz de proferir uma palavra.
Então vem, mas não espere café com leite e pão quentinho. Aqui a gente come o que tem e trabalha pelo que come. Ele não me acolheu por caridade. Não havia espaço para sentimentalismo no mundo de Zé Trovão. Ele me acolheu porque viu em mim potencial. Talvez uma versão mais jovem e crua dele mesmo. E eu me tornei sua ajudante, uma espécie de escravo moderno das estradas, mas um escravo com um propósito. Minha rotina era brutal. Carregava e descarregava caixas pesadas que pareciam maiores que eu, limpava o caminhão até cada canto brilhar e aguentava o peso do mundo nas minhas costas franzinas, tanto o peso físico das mercadorias, quanto o peso emocional daquele estilo de vida solitário. As bolhas nas mãos, as dores musculares, o cansaço que me derrubava ao fim de cada jornada. Menos tudo era um lembrete constante do meu lugar na hierarquia. Mas Zé Trovão não era apenas um capataz, ele era um professor, um mestre da arte de sobreviver nas estradas. Ele me ensinou os macetes da boleia, as manhas para enganar a fadiga, as artimanhas dos atravessadores que tentavam nos roubar a cada curva. Ele me mostrou como ler as nuvens, para prever tempestades, como identificar um pneu furado pelo som, como usar o freio motor nas descidas mais íngremes da Serra do Rio do Rastro. Ele me ensinou sobre os olhos da estrada, sobre a comunicação silenciosa entre os caminhoneiros, através das luzes e buzinas, e mais importante, ele me ensinou como sobreviver quando tudo parecia conspirar contra você. A estrada é uma mulher cruel, Mateus, ele me disse uma vez, enquanto observávamos o pôr do sol avermelhado pintando o horizonte do Pantanal. Ela te dá tudo e te tira tudo num piscar de olhos. Mas se você for esperto, se aprender a dançar conforme a música dela, ela pode ser a sua maior aliada. Ela te dará a liberdade que a cidade nunca vai te dar. Eu absorvia cada palavra, cada gesto, mesmo com um tratamento ríspido, as broncas e o trabalho pesado. Eu sentia que estava em uma escola brutal, mas uma escola que me preparava para a vida que eu jurei ter. Enquanto outros garotos da minha idade estavam na escola, eu estava na Universidade do Asfalto. E meu mentor era Zé Trovão, o homem que me tirou do abismo da miséria e me colocou no caminho daquele que viria a ser meu império. Eu não sabia, mas cada quilômetro rodado, cada bolha na minha mão, cada noite mal dormida na boleia apertada, estava me moldando para ser o dono da frota que um dia dominaria as estradas do Brasil. Meu batismo de fogo havia sido doloroso, mas meu aprendizado, com o velho lobo Zé Trovão, estava apenas começando. E ele seria mais intenso do que eu jamais poderia imaginar. As noites na boleia, sob o céu estrelado do sertão, ou o borrão de luzes das grandes cidades, era o meu único refúgio. O ronco monótono do motor, a trepidação constante do velho caminhão, tudo isso se transformava na trilha sonora dos meus pensamentos mais profundos. Ali, espremido entre a carga e os poucos pertences, eu sonhava em ter meu próprio caminhão, um bruto reluzente que cortaria as estradas do Brasil, com meu nome gravado na lataria. Sonhava em ser respeitado, não apenas como o ajudante do Zé Trovão, mas como Mateus, o homem que venceu a miséria. Sonhava em não depender de ninguém, em ser meu próprio patrão, em ditar minhas próprias regras neste universo implacável. Eu não era como os outros ajudantes que viam a estrada, como um fim em si mesma. Para mim, era um meio. Cada quilômetro rodado era uma aula, e cada dificuldade, um degrau para o topo que eu almejava. Eu anotava tudo o que Zé Trovão falava, absorvendo cada palavra como se fossem segredos de um tesouro escondido. Para amarrar a carga, as rotas alternativas para fugir de pedágios caros, os pontos de parada seguros, os nomes dos atravessadores desonestos, cada história de perigo, cada conselho sobre como lidar com a polícia rodoviária, cada dica sobre como identificar um frete lucrativo, tudo ia parar em um caderninho surrado que eu guardava debaixo do meu travesseiro improvisado. Minha mente era uma esponja, absorvendo cada detalhe do universo das estradas. Eu aprendi a mecânica básica, observando Zé consertar o motor na beira da estrada sob um sol a pino. Memorizei a geografia das rodovias, os atalhos esquecidos, os nomes das cidades que surgiam e desapareciam na janela da boleia. Aprendi a linguagem silenciosa dos outros caminhoneiros, o código de luzes à noite, os acenos com a mão, os toques de buzina que significavam solidariedade ou alerta. Eu me tornava parte daquele mundo, não como um passageiro, mas como um aprendiz sedento por conhecimento. Zezé, um velho caminhoneiro que frequentemente cruzava nosso caminho, me via com curiosidade.
Esse menino tem fogo nos olhos, Zé Trovão, ele comentou certa vez, enquanto tomávamos café aguado em um posto de beira de estrada. Zé Trovão apenas deu um sorriso enviesado, sem confirmar nem negar. Ele me forçava a aprender. Vemsa, Mateus, me ajuda aqui! Como que a gente faz para não deixar a carga balançar nessa curva da morte? Ou qual a melhor rota para chegar em Curitiba, sem pegar muito congestionamento no Rodoanel? Ele me testava constantemente, e eu, faminto por aprovação e por conhecimento, respondia com a precisão de um mapa-mundi vivo. As dificuldades eram imensas. Houve dias em que a fome apertava, o frio entrava pelos ossos e a saudade de um lar que nunca tive me consumia. Houve noites em que a solidão pesava tanto quanto a carga. Mas a imagem do caminhão tombado na Fernão Dias, o rosto de seu João, a promessa sussurrada menos, tudo isso me impulsionava para frente. Eu não podia parar, não podia desistir. Um dia, em uma viagem particularmente difícil, com um caminhão atolado na lama no meio de uma estrada de terra, no interior do Maranhão, Zé Trovão me olhou com uma intensidade que nunca havia visto. Mateus, você aguenta o tranco. Eu vejo isso em você. A estrada não é para qualquer um, mas você nasceu para ela, mas não para ser ajudante a vida toda. Suas palavras foram como um raio, iluminando o caminho que eu já vinha traçando. Em minha mente, era a validação que eu precisava. Naquele momento, naquele lamaçal infernal, a virada aconteceu. A faísca da ambição se transformou em uma fogueira incontrolável. Eu não seria apenas um caminhoneiro. Eu seria o dono de uma frota. Eu não seria mais um peão. Eu seria o estrategista, o comandante. Eu usaria cada gota de suor, cada noite sem dormir, cada ensinamento de Zé Trovão para construir algo grandioso, algo que faria valer a pena todo o sofrimento. E é por isso que, para você que está me assistindo, que acompanha essa jornada de suor, lágrimas e superação, eu peço do fundo do meu coração, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu like. Sua força, seu apoio é o combustível da minha história. Cada novo inscrito, cada curtida, cada comentário é um sinal de que não estou sozinho nesta jornada, que minha história ressoa com vocês, que vocês acreditam no poder da resiliência e da transformação. Não é apenas um clique ou um curtia, é um grito de incentivo que me impulsiona a continuar, a mostrar que mesmo o mais improvável dos inícios pode levar a um destino extraordinário. Sua participação é vital para que essa história, essa jornada de um ajudante que sonhou em ser dono, possa alcançar ainda mais pessoas e inspirá-los a nunca desistir de seus próprios sonhos. Então, por favor, me diga, de onde você está assistindo? Qual o seu nome? Sua participação faz toda a diferença para mim, Mateus, que um dia foi um garoto perdido na estrada e que hoje busca a redenção e o sucesso. Muito obrigado por estar comigo nessa estrada. Sua voz é a voz que me encoraja a virar a próxima curva, a enfrentar o próximo desafio. A BIA 16. Para quem vive de estrada no Brasil, esse nome ecoa como um presságio, uma canção de ninar sinistra que embala os sonhos e pesadelos de milhares de caminhoneiros. Conhecida como a Rodovia da Morte, ela era o cenário perfeito para o que viria a seguir. Para o evento que mais uma vez viraria minha vida de cabeça para baixo e gravaria em minha alma uma lição de ferro e fogo. Tínhamos saído do Rio de Janeiro, com uma carga valiosa de eletrônicos. Zé Trovão, com sua experiência de décadas, já sentia um mau presságio. Mateus, segura a bronca hoje, essa Brasil tá cheirando a encrenca. Ele me alertou, seus olhos inquietos fixos no retrovisor. Eu, ingênuo e ainda eufórico com a virada que meu caminho estava tomando, acenei com a cabeça, tentando parecer corajoso. Mal sabia o terror que nos aguardava na próxima curva Rira Madragada. A lua, uma fatia fina de prata no céu escuro, mal iluminava a densa mata atlântica que margeava. A rodovia, o ronco do motor, era o único som, acompanhado apenas pelos meus batimentos cardíacos acelerados. De repente, à frente, no meio da escuridão, surgiram do nada. Não havia tempo para reação. Troncos de árvores enormes e pesados bloqueavam completamente a pista, forçando Zé Trovão a frear bruscamente. O caminhão guinchou, balançou e parou a poucos centímetros da barreira improvisada. Antes mesmo que o pó levantado pelo freio assentasse, figuras encapuzadas emergiram das sombras, armadas até os dentes. Eram 5, 6 homens, talvez mais, suas silhuetas imponentes e ameaçadoras contra a pouca luz. O terror gelou minhas veias. Zé Trovão, mesmo com a idade avançada e a sabedoria da experiência,
reagiu instintivamente. Ele pegou a velha carabina que guardava debaixo do banco, um resquício de tempos mais selvagens. Não se mexe, Mateus. Fica a base. Ele rosnou, sua voz misturada à adrenalina. Eu, paralisado de medo, obedeci. Mas é Trovão, o velho lobo. Não era de se entregar fácil. Ele disparou um tiro de advertência para o alto. Um estampido que ecoou pela noite, quebrando o silêncio mortal. Isso só enfureceu os bandidos. Eles responderam com uma saraivada de tiros que acertaram a lataria do caminhão como chuva de granizo. Vidros se estilhaçaram, a boleia se encheu de fragmentos e o cheiro acre de pólvora, um dos Romans, o mais alto, e com uma voz gutural gritou: entrega a carga, velho, ou vai virar peneira. Zé Trovão, teimoso como uma rocha, tentou uma manobra desesperada, engatando a ré para tentar fugir, mas a pista estava escorregadia. O pneu traseiro rodou em falso na terra e o caminhão não se moveu. Foi quando a porta do meu lado foi arrancada com um chute violento. Senti uma pancada cegante na cabeça, um flash de dor, e o mundo girou. Apaguei. Acordei com um som de tiros ainda ecoando, mas agora mais distantes, abafados. Minha cabeça latejava insuportavelmente, uma dor excruciante que se misturava ao cheiro forte de sangue e terra molhada. Minha visão estava turva, mas consegui focar no Zé Trovão. Ele estava caído no chão da boleia, a carabina ao lado, um filete de sangue escorrendo do canto da boca. Ferido, mas ainda vivo, respirando com dificuldade. Seu rosto, antes tão forte, agora estava pálido e marcado pela dor. Zé, seu João, eu balbuciei, a confusão me dominando. Por um instante, o trauma do primeiro acidente se misturou com a cena atual. Os ladrões já haviam sumido, levando a carga preciosa de eletrônicos, deixando para trás apenas a destruição e a marca indelével de uma experiência que me mudaria para sempre. O rastro de pneus de um carro sumia na escuridão da estrada vicinal. Eles eram rápidos, profissionais, implacáveis. Deixaram o caminhão revirado, o motorista baleado e um garoto em choque para trás. A adrenalina me impulsionou e eu me arrastei. Eites e Troval, ignorando a dor em minha própria cabeça. Aguenta, Zé, eu vou te tirar daqui. Ele tossiu e mais sangue veio. Mateus, não chora, moleque. Essas coisas acontecem. A estrada é assim. Ele estendeu uma mão trêmula e tocou meu rosto, seus dedos frios. Você vai ser grande, prometi. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior, com as mãos sujas de sangue de Zé Trovão e terra da estrada, fiz um pacto silencioso. Não com um padrinho moribundo, mas com o próprio asfalto. Eu já havia perdido seu João. Agora, via Zé Trovão à beira da morte por causa da mesma violência que ceifou meu primeiro mentor. Uma fúria fria, uma determinação gélida, tomou conta de mim. Ninguém mais me roubaria. Ninguém mais me faria sentir aquela impotência. Eu não seria mais uma vítima. Eu seria mais esperto, mais forte, mais preparado. Eu aprenderia cada truque dos bandidos, cada tática de defesa, cada forma de me antecipar aos perigos da estrada. Eu seria um predador, não uma presa. A sirene da polícia e do resgate, que antes foi um lamento fúnebre, agora soava como um chamado à guerra. Eu olhei para o horizonte escuro, para a promessa de um novo dia que nasceria em breve. Ácolas não seria o fim, mas o verdadeiro começo. O batismo de fogo havia me marcado, mas esta emboscada na Biar 16 me forjaria. Eu seria um homem de aço, moldado pelas chamas da adversidade, e nada, nem ninguém, me impediria de cumprir a promessa que fiz a mim mesmo e àqueles que perdi. Eu dominaria as estradas, não importando o custo, não importando as vidas que tivessem que ser sacrificadas para atingir meu objetivo. A vingança, em seu sentido mais amplo, seria minha, e ela começaria com o sangue daqueles que ousaram me desafiar. Com Zé Trovão se recuperando lentamente em um hospital público em Minas Gerais, eu me vi na solitária e pesada tarefa de tocar o caminhão. Era o que restava do nosso meio de vida, um pedaço de sucata enferrujada que, por um milagre, ainda rodava. Os dias eram longos, as noites ainda mais. Eu dirigia, descarregava, tentava fazer bicos para conseguir dinheiro para os remédios de Zé e, mais importante, para a comida que mal dava para me sustentar. A cada quilômetro, o vazio da boleia era um lembrete constante da ausência dele e o peso da responsabilidade me esmagava. Foi em uma manhã cinzenta, enquanto limpava a cabine do velho bruto,
que o impensável aconteceu. The Troval era homem de hábitos. Um deles era a mania de esconder as coisas mais importantes onde ninguém jamais imaginaria procurar. Eu estava varrendo o chão, removendo os últimos cacos de vidro do para-brisa estilhaçado e os restos de café e migalhas que se acumulavam sob o banco do motorista. Foi então que meus dedos esbarraram em algo estranho. Uma protuberância no assoalho, sob o tapete rasgado, parecia fora do lugar. Curioso, e com a urgência de quem precisa consertar cada detalhe para que o caminhão não pare. Comecei a investigar. Com a ajuda de uma chave de fenda enferrujada, removi o tapete e, com um pouco de esforço, desparafusei uma pequena placa de metal que estava quase soldada à estrutura do assoalho. O que encontrei me deixou boquiaberto. Não era um pedaço de fio solto ou um defeito na lataria. Era um compartimento secreto, tão bem camuflado que parecia parte do próprio caminhão. E dentro dele, envoltos em um pano velho e gorduroso, havia maços e mais maços de notas de dinheiro. Centenas, talvez milhares, empilhadas de forma organizada, com elásticos surrados ao redor. Meus olhos se arregalaram. Aquilo não era dinheiro de frete. Zé Trovão era um homem honesto, à sua maneira, mas jamais acumularia tanto dinheiro trabalhando para os outros. Minhas mãos tremiam ao tocar as cédulas. O cheiro de papel velho e guardado se misturava ao cheiro característico de diesel e graxa. Era uma quantia considerável, o suficiente para comprar não apenas um caminhão, mas vários. Oh, you para me. Tirar de vez daquela vida miserável. Quando Zé Trovão estava um pouco mais forte, em uma de minhas visitas ao hospital, com a voz embargada e o olhar distante, ele confessou a verdade por trás daquele tesouro escondido. É dinheiro sujo, Mateus, ele sussurrou, a voz carregada de culpa e resignação. Seus olhos se desviaram dos meus, fixando-se no teto branco do quarto de hospital, fruto de anos de serviços especiais para figuras obscuras do submundo. Nada de grave, garoto, mas nada que um homem honesto de verdade faria. Ele me contou sobre cargas desaperessadas que ele encontrava em galpões abandonados, sobre transportes sigilosos para locais isolados, sobre pacotes que ele entregava sem fazer perguntas. Não era tráfico de drogas ou armas, ele jurou, mas certamente algo que flertava com a ilegalidade. Eram atalhos. Mateus, ele justificou, sua voz falhando, um jeito de ganhar um extra para quando a estrada aperta. Nunca feri ninguém, pelo menos não diretamente. Aquilo me causou um nó na garganta. Meu mentor, meu salvador, o homem que eu idolatrava por sua retidão e força, tinha um segredo sombrio, um lado obscuro que a vida na estrada, com suas tentações e necessidades extremas, havia forjado. O dinheiro que ele havia escondido, o que deveria ser a poupança para uma aposentadoria tranquila ou para me dar um futuro, era agora um fardo de consciência. Minha mente entrou em turbilhão. A tentação era enorme, avassaladora. Naquele compartimento secreto, eu segurava a chave para minha liberdade, a materialização da promessa que fiz a seu João, o caminho para o império que eu sonhava construir. Com aquele dinheiro, eu poderia comprar meu próprio caminhão, começar do zero, sem depender de ninguém. Aquele dinheiro era a saída da miséria, a chance de ser o dono do asfalto que eu tanto desejava. Mas a voz da consciência gritava mais alto. De que adiantaria construir um império sobre pilares de ilegalidade? Seria eu melhor que os bandidos que nos atacaram na Biar 116, se usasse dinheiro manchado? Deveria eu denunciar Zé Trovão? Abandoná-lo ali, à mercê do destino e das autoridades, depois de tudo o que ele fez por mim? Ou deveria eu usar aquele dinheiro purificando-o com trabalho honesto, para finalmente começar minha própria jornada, longe daquele passado sombrio que agora se revelava? O peso da decisão era insuportável. Eu olhava para as notas, imaginando as possibilidades que elas abriam, mas também a sombra que elas projetavam. Zé Trovão me havia ensinado a sobreviver, mas também a ter um código de conduta, mesmo que ele próprio, sob a pressão da estrada, às vezes o quebrasse. Eu queria ser um homem de bem, um líder, não apenas mais um operador no submundo. A ambiguidade moral me corroía. Se eu usasse o dinheiro, estaria pactuando com o passado sombrio. Se eu não usasse, estaria jogando fora a oportunidade de uma vida. E Zé, em seu leito, parecia esperar minha decisão, sua vida frágil pendurada por um fio. Ele confiava em mim, e eu sentia o peso dessa confiança. Era um fardo, mas também uma honra. Eu precisava fazer uma escolha, uma que definiria não apenas meu futuro, mas também a essência do homem que eu me tornaria.
A estrada havia me apresentado a morte, a violência, a miséria. Agora, me apresentava uma tentação, um atalho perigoso com consequências imprevisíveis. Eu estava na encruzilhada mais importante da minha vida, e a decisão que eu tomasse selaria meu destino para sempre, para o bem ou para o mal. A decisão me consumia por dentro como um câncer. O maço de notas, que eu havia escondido novamente no compartimento secreto do caminhão, parecia pulsar com uma vida própria, uma tentação silenciosa, mas ensurdecedora. Rodado, cada noite em claro no banco duro da boleia, era um tormento. De um lado, a lealdade a Zé Trovão, o homem que me tirou da sarjeta, mesmo com seus segredos sombrios, e o dinheiro manchado. Ele jazia no hospital, sua recuperação lenta e dolorosa, dependendo de mim para o básico. Abandoná-lo seria a mais cruel das traições, algo que meu código moral, forjado na dureza da estrada e nos ensinamentos de seu João, não conseguia aceitar. Do outro lado, a oportunidade de ouro. Com aquele dinheiro, eu poderia finalmente começar minha própria jornada. Livre da dependência, livre da miséria e, o mais importante, livre daquele peso de ter que viver o presente enquanto o passado, de Zé, me assombrava. Eu poderia comprar, não um, mas talvez 2 caminhões usados, iniciar minha própria empresa e ver o império que sonhei começar a tomar forma. A voz da ambição gritava mais alto a cada dia, prometendo liberdade e poder. Era a chance de ouro para arriscar o passado e escrever um futuro completamente novo. Eu me lembrava das palavras de Zé Trovão: a estrada te dá tudo e te tira tudo. E agora ela me dava essa escolha, uma que parecia dilacerar minha alma ao meio. Eu era jovem, mas já tinha visto o suficiente para saber que atalhos têm um preço. Mas qual seria o preço de não arriscar, de permanecer na mesma vida de privações, mesmo tendo a solução literalmente debaixo dos meus pés? Foi um posto de gasolina esquecido no interior de Goiás, sob um sol escaldante que torrava o asfalto, que a encruzilhada se tornou ainda mais complexa. Eu estava abastecendo o caminhão, o suor escorrendo pelo meu rosto empoeirado, quando senti uma presença. Um homem parou ao meu lado. Não era um caminhoneiro comum. Ele vestia roupas impecáveis, um relógio de ouro reluzia em seu pulso, e seus olhos, por trás de óculos escuros de grife, tinham uma intensidade que me fez recuar instintivamente. Ele exalava poder e perigo. Mateus, certo? Sua voz era suave, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade inegável. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele sabia meu nome. Meu coração disparou. Como ele sabia meu nome? Ira. Apenas um ajudante, um ninguém. Quem é o senhor? Perguntei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele sorriu. Um sorriso calculista que não alcançava seus olhos frios. Me chame de o doutor, ou apenas doutor. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo o caminhão velho, depois fixando-se em mim novamente. Eu sei sobre o dinheiro, Mateus. O dinheiro do velho Zé Trovão. Minhas pernas vacilaram. O ar pareceu rarear. Como ele sabia? Ninguém mais sabia sobre aquele compartimento, sobre aquele segredo. Meus olhos automaticamente se voltaram para o chão da boleia, para o local exato onde o tesouro estava escondido. Ele percebeu meu gesto. Não se preocupe, não estou aqui para roubá-lo, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Pelo contrário, estou aqui para te fazer uma oferta que vai mudar sua vida para sempre. Uma oferta que vai te dar o império que você tanto sonha. Minha curiosidade venceu o medo. Que o tipo? Tua oferta. O doutor se aproximou, sua voz diminuindo para um tom conspiratório. Sei que você está numa encruzilhada. Sei que o velho Zé não tem mais muito tempo de estrada. E sei que você tem a ambição e a astúcia para ir muito além de um simples motorista. Eu posso te dar o poder, a estrutura, ou o capital. Ele fez um gesto com a mão, abrangendo o posto de gasolina, a rodovia, o vasto horizonte. Você quer ser dono da frota? Não quer? Eu posso te dar isso. Você usa o dinheiro do Zé para investir em uma frota de caminhões, trabalhando para mim no início. Mas a promessa é clara. Em pouco tempo você será meu sócio, um parceiro de verdade. Poderemos dominar o transporte de cargas neste país. Juntos, a proposta era tentadora, irresistível. Era exatamente o que eu sonhava. O doutor parecia ler minha alma, conhecendo meus desejos mais secretos. Mas havia uma pontada de desconfiança. O homem era misterioso, sua origem, suas ligações, tudo era nebuloso. E qual o preço? Perguntei, a voz um pouco mais firme agora.
O que o senhor ganha com isso? O doutor riu, um som seco e sem humor. O preço, Mateus. Oh, Preco, sua lealdade, sua visão, sua vontade de vencer e talvez um pouco da sua alma. Você precisará estar disposto a fazer o que for preciso para prosperar nesse mundo. O asfalto é cruel, lembra? A concorrência é feroz. E para vencer, às vezes, é preciso jogar sujo. Você está disposto a isso? Ele não me pediu para trair Zé Trovão abertamente, mas a implicação era clara. O dinheiro de Zé seria o ponto de partida para um caminho que Zé Trovão, em sua versão honesta, jamais aprovaria. Eu teria que mergulhar em um mundo de negócios que, eu sentia, flertava com a ilegalidade, com a manipulação, com um submundo que Zé havia frequentado por necessidade. Doutor era um demônio sussurrando promessas de grandeza em meu ouvido, oferecendo-me o paraíso em troca de minha inocência. Minha mente fervilhava. A imagem de seu João, a promessa no asfalto quente, a miséria que eu queria deixar para trás, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. A escolha de usar o dinheiro de Zé era um fardo. A escolha de me aliar ao doutor era um pacto. Ele me estendeu a mão. Pense bem, Mateus. Esta é a oportunidade da sua vida. Você pode continuar sendo um motorista de aluguel, trabalhando duro para enriquecer os outros, ou pode se juntar a mim e se tornar o rei dessas estradas. A mão dele parecia emanar um calor estranho, quase magnético. Era o calor do poder, da tentação. Meu corpo estava cansado, minha alma estava dilacerada, mas a ambição, aquele fogo que me consumia desde o acidente de seu João, ardia mais forte do que nunca. Eu estava disposto a pagar o preço, mesmo que isso significasse sujar minhas mãos, mesmo que isso significasse mergulhar em um abismo moral. A promessa de ser o dono da frota, de ter um império, era um chamado irrecusável. Naquele momento, sob o sol implacável de Goiás, eu senti que minha alma estava sendo leiloada, e eu sabia que estava prestes a fazer uma escolha que me levaria por um caminho sem volta, um caminho onde a linha entre o certo e o errado se tornaria cada vez mais tênue, até desaparecer por completo. Meu batismo de fogo havia sido no asfalto. Agora, eu estava prestes a ser batizado no fogo da ambição. Com o dinheiro de Zé Trovão e a parceria com o Dr. Celada, com um aperto de mãos firme e frio, a máquina começou a girar. Eu não tinha tempo para remorso. Aquele maço de notas, o segredo sombrio que Zé me confiara, deixou de ser um fardo e se tornou o catalisador da minha ascensão. O doutor, com uma eficiência assustadora, cumpriu sua parte do trato. Ele me indicou os contatos, os negócios a serem feitos e me deu a liberdade para agir, mas sempre com seus olhos invisíveis pairando sobre mim. Minha primeira aquisição foi um velho Mercedes-Benz, um modelo 1620. Não era um gigante das estradas, nem o bruto reluzente que eu sonhava ter. Ele estava caindo aos pedaços, a lataria amassada em vários pontos, a pintura desbotada e sem brilho, o motor tossindo em um ritmo preocupante, as marchas arranhavam, o freio assobiava e a suspensão rangia a cada buraco na pista. A cabine fedia mofo e diesel velho, e o banco do motorista era um amontoado de espumas rasgadas. Mas aos meus olhos, aquele caminhão era a joia mais preciosa do mundo. Ele era meu. Passei dias e noites no pátio, sozinho consertando cada parafuso, cada mangueira, cada detalhe que eu havia aprendido com seu João e Zé Trovão. Lixei a ferrugem, pintei algumas partes com uma tinta barata, troquei os pneus furados. Cada arranhão, cada remendo, cada gota de suor que caía sobre o motor era um testemunho da minha nova jornada. Quando liguei a ignição pela primeira vez e o motor, embora hesitante, roncou com uma nova vida, senti uma euforia indescritível. Era o som da liberdade, o som do meu sonho se materializando. A primeira carga sob meu próprio comando foi para o Nordeste, levando mantimentos. O doutor não me deu margem para escolha. As rotas e os tipos de carga eram definidos por ele, mas o dinheiro dos fretes, uma parte considerável, era depositado diretamente em uma conta que ele abriu para mim. Eu estava aos poucos construindo meu capital. A cada quilômetro rodado, senti o poder da liberdade, a autonomia de não ter um patrão ranzinza como Zé Trovão me dando ordens. Eu era o capitão do meu próprio navio, navegando pelo oceano de asfalto do Brasil. Mas junto com essa liberdade, vinha o peso da mancha no passado. Eu sabia que aquele dinheiro, a semente da minha frota, era fruto de algo obscuro. O sorriso calculista do doutor e suas palavras sobre fazer o
que for preciso, ecoavam em minha mente. Eu estava pisando em terreno perigoso, e a cada dia, a linha entre o legal e o ilegal se tornava mais tênue. Os fretes que o doutor me conseguia eram lucrativos, mas exigiam uma certa flexibilidade como as regras. Cargas que deveriam chegar em um dia apareciam com prazos impossíveis, exigindo que eu dirigisse por horas a fio sem descanso, muitas vezes com excesso de peso para otimizar a viagem. Houve vezes em que fui instruído a pegar rotas alternativas, estradas de terra perigosas ou desvios que não constavam nos mapas oficiais. Nesses desvios, muitas vezes eu via caminhões com placas clonadas ou presenciava negócios estranhos sendo feitos à beira da estrada, com pouca luz e sussurros. Eu não me envolvia diretamente, mas era parte do cenário. Uma peça na engrenagem maior de o doutor. Minha ética, antes tão rígida, começou a se moldar à realidade da sobrevivência. Eu justifiquei a mim mesmo que era necessário. É só por enquanto, eu dizia para o meu reflexo cansado no espelho retrovisor. Depois que eu tiver minha frota, tudo será diferente. Eu serei honesto. Mas agora é guerra. A ambição era um fogo que me consumia, e eu estava disposto a pagar o preço, mesmo que isso significasse sujar minhas mãos, mesmo que isso significasse me afastar dos ensinamentos de seu João e de uma parte da honestidade de Zé Trovão. Eu observava o doutor de longe. Ele era um fantasma, uma voz ao telefone ou um intermediário. Raramente o via pessoalmente, mas sua influência estava em todos os lugares. Ele tinha contatos em postos de fronteira, em portos, em empresas de segurança. Ele sabia tudo sobre o mercado de transporte de cargas, sobre a demanda, sobre as brechas da lei. E ele me ensinava, de forma indireta, os segredos para prosperar. Nesse mundo, para cada regra, Mateus, existe uma exceção. E para cada exceção, existe um preço, ele me disse uma vez, com um sorriso enigmático. A solidão na boleia do meu primeiro caminhão era diferente da solidão que eu sentia como ajudante. Agora, era uma solidão de responsabilidade, de segredos. Eu não podia confiar em ninguém. Os outros caminhoneiros, colegas de estrada, eram vistos com desconfiança. Poderiam ser informantes do doutor, ou rivais, ou bandidos disfarçados. A paranoia começou a se instalar. Cada parada em um posto de gasolina, cada novo rosto, era um potencial perigo. O dinheiro chegava, meu capital crescia. Em poucos meses, eu já tinha o suficiente para dar uma entrada em outro caminhão, depois em um terceiro. Minha pequena frota de Frankensteins, caminhões velhos e remendados, menos começava a tomar forma. A visão do império que eu sonhava deixava de ser um devaneio para se tornar uma realidade palpável. Mas o custo era alto. Eu me via transformado em alguém que eu não reconhecia. Aquele garoto ingênuo do interior havia sido substituído por um homem endurecido, calculista, que via o mundo através de uma lente de sobrevivência e poder. O asfalto havia me moldado, e o doutor havia acelerado esse processo, me empurrando para o abismo. Eu estava construindo meu império, sim, mas, a cada tiolo, sentia que estava perdendo um pedaço de mim. A sujeira das transações, as mentiras veladas, os riscos calculados, tudo isso se acumulava, manchando não apenas minhas mãos, mas também minha alma. Eu estava no caminho para ser o dono da frota, para cumprir minha promessa. Mas aqui, preço, o cheiro de diesel e graxa, antes o aroma da liberdade, agora se misturava ao cheiro de perigo e moralidade duvidosa. Eu era um rei em meu pequeno reino de caminhões velhos, mas um rei com uma coroa pesada e manchada pelo passado que eu tentava, em vão, esquecer. O jogo havia começado de verdade, e eu estava totalmente imerso nele. O mundo do transporte de cargas no Brasil não era um ringue de boxe, era uma arena de gladiadores. E eu estava lá, com meu pequeno exército de caminhões remendados, lutando por cada frete como se fosse o último. A competição era cruel. Grandes frotas dominavam o mercado, usando seu poder de barganha para esmagar os pequenos. Preços aviltantes se tornaram a norma, forçando os caminhoneiros a trabalhar por migalhas, apenas para manter a roda girando. A pressão para cortar custos era incessante, levando muitos à exaustão e à falência. O doutor, meu misterioso mentor e parceiro, sabia disso, e ele não estava ali para me ensinar a jogar limpo. Pelo contrário, ele estava ali para me ensinar as táticas para sobreviver nessa selva e depois para dominar. Mateus, neste jogo, não existe fair play. Ele me disse em uma rara conversa telefônica, sua voz calma, mas cheia de uma autoridade que me causava arrepios. Ou você come,
ou você é comido. E eu te escolhi para ser um predador. As lições foram sutis. Você precisa saber onde seus concorrentes estão vulneráveis. Ele instruía. Qual deles está com dificuldades financeiras? Quem tem problemas com a fiscalização? Quem tem rotas que podemos aproveitar? Ele me ensinou a observar, a ouvir os boatos nos postos de gasolina, a ler as entrelinhas dos comentários dos outros motoristas. Transformei-me em um espião, coletando informações sobre os rivais, seus preços, seus clientes, suas fraquezas. Logo, as táticas se tornaram menos sutis e mais sombrias. O doutor me introduziu ao mundo do suborno. Pequenas quantias, contribuições para acelerar liberações de carga em depósitos, para flexibilizar fiscalizações em postos de pesagem, para garantir que meus caminhões tivessem prioridade em certas filas. No início, hesitei. Princípios que pareciam cada vez mais tênues, gritavam. Mas a pressão para entregar, para não perder o frete para um concorrente que já praticava essas táticas, era maior. E os resultados eram imediatos, visíveis. Meus caminhões se moviam mais rápido, minhas cargas chegavam no prazo, e meu lucro aumentava. A cada sucesso a culpa diminuía, substituída por uma sensação distorcida de pragmatismo. As ameaças, veladas, vieram em seguida. Quando um concorrente tentava me passar a perna em um frete, ou oferecia um preço ridiculamente baixo para roubar um cliente meu, ou da outereja, eu nunca soube exatamente como ele fazia. Mas logo, esse concorrente enfrentava problemas inesperados. Pneus furados misteriosamente, cargas que chegavam danificadas, ou até mesmo caminhões com defeitos que apareciam do nada. E eu ouvia as histórias nos postos, as lamentações dos rivais. Uma vez, um caminhoneiro que tentou me sabotar teve um frete crucial desviado para outra transportadora, perdendo um contrato milionário. Era a mão invisível de o doutor, agindo nas sombras, deixando um rastro de azar para aqueles que ousassem cruzar meu caminho. A mais chocante das táticas, porém, foi a sabotagem aos rivais. Não era diretamente. Não era eu quem ia lá e cortava mangueiras ou adulterava freios. O doutor tinha seus contatos para isso. Ele me pedia para monitorar certos caminhões ou rotas de concorrentes. Pouco depois, eu recebia notícias de acidentes inexplicáveis, de caminhões que pegavam fogo na estrada ou sofriam panes mecânicas gravíssimas, sempre em momentos cruciais para a empresa rival. A cada vitória sobre um concorrente, sentia um misto de triunfo e repulsa. Meu império estava crescendo, era inegável, mas a que custo? Eu me vi transformado em alguém que eu mal reconhecia. Aquele Mateus que sonhava com um império justo e honesto, que prometeu a si mesmo ser o dono do asfalto, de forma digna, estava se tornando um predador, um jogador no tabuleiro de xadrez de o doutor. Meus olhos se tornaram mais duros, meu coração mais frio. Eu aprendi a mascarar minhas emoções, a não demonstrar fraqueza. As mentiras se tornaram parte do meu dia a dia, as manipulações, uma segunda natureza. A ascensão era vertiginosa. Minha frota crescia exponencialmente. De um caminhão velho passei para 5, depois de dezembro. Contratei meus próprios motoristas, homens endurecidos como eu, mas que não sabiam a verdadeira extensão da teia de aranha em que estávamos presos. Eu os instruía com as táticas que o doutor me ensinava, disfarçando-as como eficiência operacional ou inteligência de mercado. Eles me respeitavam, ou talvez me temiam. A paranoia que havia se instalado em mim se intensificou. Eu via inimigos em cada sombra, em cada olhar desconfiado dos outros motoristas. Quem estava sendo sabotado agora? Seria eu o próximo alvo, se falhassem minhas tarefas para o doutor? A cada novo problema causado a um rival, eu sentia uma pontada de ansiedade. O doutor era implacável, e eu sabia que não estava imune às suas táticas se um dia me tornasse um obstáculo. A riqueza chegava, mas a paz não. As noites eram cheias de pesadelos, os dias de uma vigilância constante. Eu me perguntava se Zé Trovão, em seu leito de hospital, sabia a que ponto eu havia chegado. E se Salbis, ele me perdoaria ou me veria como mais um caminhoneiro que se perdeu nas armadilhas da estrada? Eu estava construindo um império, sim, mas era um império de areia movediça, cujos pilares eram construídos sobre a desonestidade, a manipulação e o sofrimento alheio. A cada vitória, uma parte da minha alma parecia se esvair. O império estava crescendo,
mas o abismo se abria sob meus pés, e eu me perguntava até onde eu teria que cair para alcançar o topo. O jogo de poder com o doutor era viciante e perigoso, e eu estava totalmente imerso, cego pela ambição, cada vez mais distante daquele garoto que sonhava apenas em ter um caminhão para chamar de seu. O custo da glória estava se mostrando mais alto do que eu jamais poderia imaginar. Minha frota crescia a passos largos, quase desenfreados. O doutor, com sua rede de contatos e seu faro para oportunidades, me alimentava com fretes cada vez maiores e mais lucrativos. De um punhado de caminhões velhos eu já comandava dezenas, alguns novíssimos, outros seminovos, todos equipados e adaptados para as demandas daquele mercado voraz. Meu nome, Mateus, já não era sussurrado, mas falado com respeito, e por vezes, com inveja, nos pátios de carga e nos corredores das grandes empresas. A promessa de ser o dono da frota estava se tornando uma realidade palpável. Um colosso de aço e rodas que cruzava o Brasil de ponta a ponta, mas com um crescimento vertiginoso, vieram também os problemas. E estes não eram os problemas usuais. De uma transportadora menos pneus furados, motoristas atrasados, burocracia. Não. Os problemas que começaram a surgir eram diferentes. Sinistros, carregados de uma aura de mistério que me gelava a espinha. Era uma terça-feira chuvosa de 2025. No final de maio, eu estava em meu escritório recém-montado, observando o mapa do Brasil na parede, traçando novas rotas e planejando expansões, quando o telefone tocou. Era o João, um dos meus motoristas mais antigos e confiáveis, a voz embargada, mal conseguindo falar. Matias, aconteceu um acidente grave. O caminhão da carga de eletrônicos para o sul tombou na BR 277. No Paraná. Meu sangue gelou. A BR 277, uma rodovia traiçoeira, conhecida por seus trechos sinuosos e neblina. Mas o caminhão em questão era um dos meus melhores, um Volvo novo, com um motorista experiente ao volante, o Zé Carlos. Ele era cauteloso, jamais se arriscaria sem necessidade. Como assim tombou, João? O que aconteceu? O Zé Carlos está bem. A resposta veio como um soco no estômago. Ele está no hospital, Mateus, em estado grave. Parece que houve uma falha mecânica. Os freios, eles simplesmente falharam. Uma falha mecânica no Volvo novo? Aquilo não fazia sentido. Eu tinha uma equipe de manutenção de primeira linha, e todos os caminhões passavam por revisões rigorosas, especialmente os mais novos. Suspirei, tentando manter a calma, enquanto uma sensação de dread começava a se instalar. Ordenei que uma equipe fosse imediatamente para o local, com um guincho e mecânicos para avaliar a situação, e que me mantivessem informado sobre o estado de Zé Carlos. As primeiras informações da perícia foram inconclusivas. Danos extensos nos freios, Sr. Matos. Parece que houve superaquecimento severo. Talvez alguma peça tenha cedido. A explicação era vaga, quase genérica, mas eu, que respirei diesel e graxa por anos, que aprendi cada segredo da mecânica com Zé Trovão, sabia que algo estava errado. Um superaquecimento súbito, ao ponto de uma falha total, em um caminhão novo com freios revisados. Isso não era um acidente comum. Dias depois, a suspeita cruel se confirmou em sussurros. O mecânico de confiança, que havia inspecionado o Volvo antes da viagem, veio até mim com o rosto pálido. Mateus, não posso provar nada, mas os sinais nos freios, eles parecem ter sido adulterados. Não foi uma falha natural. Foi sabotagem. A palavra ecoou em minha mente como um alarme ensurdecedor. Sabe, aquelas táticas que o doutor me ensinava a usar contra meus rivais, agora estavam sendo usadas contra mim. Quem? Um concorrente furioso que eu havia esmagado. O próprio doutor. A paranoia começou a tomar conta. Eu via inimigos em cada sombra, em cada olhar desconfiado. Quem poderia ter feito isso? Eu havia pisado em tantos calos, derrubado tantas empresas, usando as táticas impiedosas de o doutor. Quantos inimigos eu havia feito na minha escalada para o topo? E se fosse o doutor? Ele havia me testado no passado, me empurrado para o limite. Seria isso um novo teste? Um aviso? Minhas conversas com o doutor se tornaram mais tensas. Ele parecia evasivo, suas respostas curtas, seus olhos, por trás dos óculos escuros, impenetráveis. Mateus, no nosso ramo, acidentes acontecem. E o risco do negócio, ele disse, com uma frieza que me gelou os ossos. Você precisa estar preparado para as perdas. Fazem parte do jogo. Mas eu não acreditei. O sorriso dele, antes calculista,
agora parecia debochado. Comecei a desconfiar de cada um, dos meus motoristas, que poderiam ter sido comprados, dos meus funcionários, que poderiam ter sido infiltrados, dos meus próprios aliados no mercado, que poderiam estar jogando um jogo duplo. Eu me tornei um fantasma em minha própria empresa, andando pelos corredores com os olhos atentos, lendo a linguagem corporal de cada um, tentando decifrar olhares, vozes, gestos. Mandei instalar câmeras de segurança adicionais em todos os meus caminhões, rastreadores mais potentes, sistemas de monitoramento em tempo real da manutenção. Contratei investigadores particulares, à margem das empresas de segurança indicadas por o doutor, para tentar descobrir a verdade. O sono se tornou um luxo, a paz uma utopia. A cada novo frete, senti uma pontada de ansiedade. Seria este o próximo caminhão a cair? O próximo motorista a se ferir gravemente? Ou pior, a morrer? A ascensão era vertiginosa sim. Eu estava no topo, o rei do meu império de frotas. Mas o abismo se abria sob meus pés e o Senseakil estava pendurado por um fio, pronto para cair a qualquer momento. Aquele acidente não foi apenas uma perda material. Foi um golpe em minha confiança, um lembrete cruel de que, não importa o quão alto eu subisse, os perigos do asfalto e do submundo que o doutor me apresentou estavam sempre à espreita. A suspeita de sabotagem, a ideia de que alguém estava deliberadamente tentando me derrubar, ou pior, que o doutor estava me testando com a vida dos meus próprios homens, me consumia. O império que eu havia construído com tanto suor e sacrifício estava agora sob ataque. E eu não sabia em quem confiar. A guerra nas estradas havia se tornado pessoal, e eu estava no centro do furacão, isolado, com apenas minhas próprias suspeitas e o eco da risada fria de o doutor em meus ouvidos. A tensão entre mim e o doutor havia se tornado palpável, uma eletricidade perigosa que pairava sobre cada ligação, cada reunião breve e misteriosa. Eu estava cansado de suas manipulações, de suas táticas sujas, que agora pareciam ter se voltado contra mim. O acidente de Zé Carlos e a suspeita de sabotagem me corroíam por dentro. Não era apenas uma questão de lucro ou perda. Era a vida de meus homens, a segurança de minha frota e a integridade de um negócio que, apesar de seus inícios sombrios, eu havia me esforçado para tornar respeitável. Decidi que era hora de um acerto de contas. Não aguentava mais viver sob a sombra da paranoia, questionando cada passo, desconfiando de cada sorriso. Eu precisava saber, precisava confrontá-lo. Mesmo que isso significasse colocar tudo a perder, o doutor marcou o encontro em um galpão isolado, nos arredores de Campinas, a quilômetros de qualquer cidade. Um lugar desolado, perfeito para uma conversa que não deveria ter testemunhas. Cheguei sozinho, o coração batendo forte no peito, as mãos suando no volante do meu carro. A noite era escura, sem estrelas, e o único som era o vento sibilando pelas frestas do galpão, como um presságio. Ele já estava lá, sentado em uma cadeira de plástico no centro do galpão, iluminado por uma única lâmpada, pendurada no teto. Não havia capangas, nem seguranças visíveis, apenas ele, com seu terno impecável e seu sorriso frio. Mateus, pontual como sempre, sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira à sua frente. Não me sentei. Permaneci em pé, os braços cruzados, encarando-o diretamente. Doutor, precisamos conversar sobre o acidente na BR 277 e sobre outras coisas. Ele suspirou, tirando os óculos escuros e revelando seus olhos calculistas. Ora, Mateus, que há para conversar? Acidentes acontecem. E o Jatei diz, é o risco do nosso negócio. Oh, Zo, Carlos era um bom motorista, mas ninguém é infalível. Minha voz subiu um tom. Não foi um acidente, doutor. Meus mecânicos me disseram. Foi sabotagem. Eu quero saber quem fez isso. E quero saber por quê. Ele me olhou, seu sorriso se alargando, em algo que beirava o deboche. Sabotagem. Que palavra forte. Mateus, você está imaginando coisas. A concorrência é cruel, sim. Mas chegar a esse ponto, ele fez uma pausa, observando minha reação. Não me venha com essa, doutor. Eu sei as táticas que o senhor usa, as coincidências, os acidentes. O senhor me ensinou a usá-las. E agora, elas estão sendo usadas contra mim? É isso? Algum rival que eu esmaguei? Ou foi o senhor mesmo? A pergunta saiu com mais raiva do que eu pretendia, mas a fúria me consumia. O sorriso dele desapareceu. Seus olhos endureceram. Ele se levantou lentamente,
a figura imponente projetando uma sombra longa no chão de cimento. Você realmente acha que eu faria isso com um dos meus melhores parceiros, Mateus? Com aquele que chamei para reinar ao meu lado? Eu não sei o que pensar, doutor. Desde que entrei nesse jogo com o Senhor, minha vida virou um inferno de desconfiança e perigo. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. E agora, meus homens estão no hospital, meus caminhões estão sendo atacados. Não consigo mais dormir, doutor. Estou à beira da loucura. Ele riu. Um som seco e sem humor, que ecoou pelas paredes do galpão. Loucura? Não, Mateus. Isso não é loucura. Isso é o teste final. Meu coração gelou. Teste final. Que teste? Foi então que a revelação chocante veio, despejada sobre mim como um balde de água fria, misturada com um cheiro de diesel e pólvora de minha própria ambição. Sim, Mateus, o acidente na BR 277, a sabotagem aos freios, fui eu quem orquestrou. Não para te derrubar, mas para tester, para ver até onde você iria por poder, para ver se você tinha a fibra, a audácia, a frieza necessária para ser meu sucessor. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Meu mundo girou. Eu cambaleei para trás, chocando-me contra uma pilha de caixas vazias. O quê? Oh, senhor! O senhor fez isso? Com a vida do Zé Carlos? Com a minha própria frota? Por um teste? Minha voz era um sussurro de incredulidade. Exatamente, ele disse. Sua voz agora carregada de uma frieza gélida, quase acadêmica. Eu precisava saber se você era apenas um caminhoneiro ambicioso, ou um verdadeiro líder. Se você se desesperaria com um pequeno contratempo, ou se levantaria mais forte. Se você me confrontaria com a fúria de um touro ou o Seidebraria. Você passou no teste, Mateus. Você me confrontou. Você mostrou que tem coragem, que tem fogo, que não é um cordeiro. A raiva borbulhou em mim, pura e avassaladora. Oh, senhor! Gritei, dando um passo à frente, as mãos cerradas em punhos. Um psicopata, usar vidas inocentes para seus jogos doentios de poder. Seu João me ensinou a amar a estrada. Zé Trovão me ensinou a sobreviver. Mas o Senhor me transformou em algo que eu odeio. O doutor deu um passo em minha direção, seus olhos perfurando os meus. Eu não te transformei em nada, Mateus. Eu apenas revelei quem você realmente era. Você já tinha a ambição, a sede de poder. Eu apenas te dei as ferramentas e te forcei a usá-las. Você aceitou o dinheiro sujo de Zé Trovão. Você aceitou minhas táticas. Você sabia que o jogo era brutal e você escolheu jogar. Suas palavras eram como adagas, cravando-se em minha consciência. Ele tinha razão. Em parte, eu havia feito minhas escolhas, mas não imaginava que o preço seria tão alto, tão perverso. Ele me havia manipulado desde o início, me tecendo em sua teia de aranha, me tornando uma marionete em suas mãos, tudo em nome de um teste. Agora, Mateus, ele continuou, a voz mais suave, quase sedutora novamente. Comprovada sua lealdade e sua capacidade, o mundo é seu. Juntos, seremos imbatíveis. Você terá o império que sempre quis, sem limites, sem regras, apenas poder. Ele estendeu a mão novamente. A mesma mão que havia me estendido no posto de gasolina. A mão que selou o pacto com minha alma. Mas dessa vez, eu vi a teia por trás da oferta. Ele não era um parceiro. Era um predador que me havia domesticado. Eu estava preso em sua teia de aranha, em um jogo onde ele sempre ditava as regras. Aceitar sua oferta agora seria me entregar por completo, me tornar uma extensão de sua crueldade, um escravo de sua ambição doentia. A fúria em meu peito se misturou a um desespero gelado. Aquele homem era um monstro, e eu, Mateus, estava preso em sua teia. Eu havia caído em sua armadilha, cego pela ambição. A promessa de seu João, de uma vida honesta, parecia tão distante, tão inalcançável, mas um resquício de dignidade, uma centelha do antigo Mateus, se acendeu em meio ao caos. Eu não podia continuar assim. Eu precisava sair dali. Não importava o preço. O confronto havia me dado a verdade, mas com ela, a certeza de que a guerra estava apenas começando. E dessa vez, meu inimigo era o próprio doutor. A revelação de o doutor, sua confissão gélida sobre a sabotagem, me deixou em frangalhos. Eu havia sido um peão em seu jogo sádico, manipulado por uma promessa de poder que agora se mostrava uma sela dourada. A fúria, antes direcionada para fora, voltou-se para mim mesmo. Como fui tão cego? Como pude me deixar levar pela ambição a ponto de cruzar linhas que eu jamais pensei cruzar? A moralidade,
antes uma bússola. Havia se tornado um emaranhado de contradições. Deixei o galpão de Campinas com a alma pesada. O cheiro de diesel e pólvora impregnado não só na roupa, mas na minha consciência. Dirigi por horas a fio, sem destino, o caminhão roncando em uma sintonia melancólica com um caos em minha mente. Eu precisava de uma saída. Não podia continuar preso àquele monstro, mas o doutor era poderoso. Suas garras se estendiam por todo o sistema de transportes. Fugir não seria fácil. Ele me encontraria, me esmagaria como esmagou tantos outros rivais. A solução, ou pelo menos a esperança de uma, veio de onde eu menos esperava. Do passado, da memória de Zé Trovão. Lembrei-me de suas histórias sobre uma mulher forte, inteligente, que ele havia amado na juventude. Uma mulher que havia se tornado uma advogada respeitada. Maria, a antiga namorada de Zé Trovão, era minha única chance. Seu João me tirou da miséria, Zé Trovão me ensinou a sobreviver, e agora, talvez Maria pudesse me ensinar a lutar e a vencer. Era um tiro no escuro. Eu mal a conhecia. Apenas de algumas poucas e breves aparições em velhas fotos que Zé guardava na boleia. Mas a reputação dela era impecável. Ela era conhecida por sua inteligência afiada, sua ética inabalável e sua coragem para enfrentar gigantes. Se havia alguém capaz de me ajudar a desmascarar o doutor e me libertar de seu jugo, era ela. Encontrá-la não foi fácil. Maria havia construído uma carreira sólida em um dos escritórios de advocacia mais renomados de São Paulo. Tive que esperar por horas na recepção de seu imponente prédio no centro, parecendo um maltrapilho no meio de ternos caros e ambientes climatizados. Quando finalmente me recebeu, seus olhos, antes gentis nas fotos, tinham um brilho de desconfiança. Sua postura era firme, profissional. O que um caminhoneiro tem a falar com uma advogada? Ela perguntou. Sua voz calma, mas cheia de uma autoridade, que me lembrava Zé Trovão, em seus melhores dias, e o radiei. Despejei toda a minha história. Contei sobre seu João, sobre Zé Trovão, sobre o dinheiro escondido, a proposta de o doutor, as táticas sujas, a ascensão meteórica da minha frota. E, finalmente, a revelação brutal de que o acidente de Zé Carlos foi uma sabotagem orquestrada pelo próprio doutor. Falei sobre minha paranoia, sobre o medo de ser esmagado e sobre a necessidade desesperada de me libertar. Maria me ouviu em silêncio, a expressão ilegível, mas seus olhos me analisavam com uma intensidade que parecia penetrar minha alma. Quando terminei, um longo e pesado silêncio preencheu a sala. Eu esperava um julgamento, uma recusa, um sermão, mas o que veio foi uma surpresa. Você sabe que o que você está me contando é extremamente grave, Mateus, ela disse, a voz baixa. São acusações contra um homem muito poderoso. Ivoca, você também se envolveu em coisas ilícitas, mesmo que sob coerção. Seu próprio histórico pode ser usado contra você. Eu sei, respondi, a voz embargada. Mas não aguento mais viver assim, doutora. Eu quero me libertar. Quero justiça. Não só para mim, mas para Zé Carlos e para todos que foram vítimas desse homem. Eu preciso de ajuda. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para o movimento frenético da cidade abaixo. Por um momento, pensei que ela me recusaria. Mas então, ela se virou e em seus olhos havia uma centelha de determinação, a mesma que eu vira em Zé Trovão quando ele enfrentava um desafio impossível. Zé Trovão era um homem bom. À sua maneira, ela começou, e eu soube que ela havia tomado uma decisão. Ele me contou muito sobre as dificuldades da estrada, sobre a escuridão que muitos enfrentam. Eu não o via há anos, mas ele sempre esteve em um canto do meu coração. Se o que você me diz é verdade, esse doutor é um câncer que precisa ser extirpado. E Zé Trovão, ele não gostaria de ver você se perder nessa teia. E a aliança inesperada foi forjada. Não foi um pacto por dinheiro ou poder, mas por justiça e uma chance de redenção. Maria, com seu senso de justiça inabalável, aceitou me ajudar. Sua inteligência jurídica, combinada com meu conhecimento das ruas e do submundo das estradas, formaria uma dupla improvável, mas potencialmente letal para o doutor. Juntos, traçamos um plano audacioso, uma estratégia que, à primeira vista, parecia suicida. Não podemos ir à polícia agora, Mateus. Maria explicou, sua voz analítica. As provas são circunstanciais, e o doutor tem contatos em todos os lugares. Precisamos construir um dossiê irrefutável, algo que o derrube de vez, sem deixar margem para a defesa, e para isso, você terá que continuar no jogo dele.
por enquanto. Minha tarefa seria atuar como um agente duplo, coletando provas, gravando conversas, documentando cada movimento de o doutor e de sua rede. Maria me ensinaria a linguagem jurídica, os tipos de evidência que seriam válidas, como agir sob pressão. Eu seria seus olhos e ouvidos dentro da operação do inimigo. Será perigoso, Mateus. Ela me alertou, a seriedade em sua voz me atingindo em cheio. O doutor é um homem sem escrúpulos. Se ele descobrir, sua vida estará em risco, e a minha também. Não há volta depois que começarmos. Eu a encarei, a determinação queimando em meus olhos. Eu sei, doutora, mas eu não tenho mais nada a perder. Eu perdi meu padrinho na estrada, vi meu mentor quase morrer por causa da violência que esse homem alimenta. Eu me perdi no caminho, mas não vou me perder de vez. Eu quero minha vida de volta e vou fazer o que for preciso para desmascarar esse monstro. Naquele momento, sob o olhar penetrante de Maria, o Mateus de 16 anos, o garoto magricela que jurou ser o dono do asfalto, renasceu. Não mais pela ambição cega, mas por um ideal de justiça. O jogo não era mais sobre poder, mas sobre liberdade. E eu estava pronto para lutar. O plano de fuga de o doutor havia começado, e embora soubéssemos que colocaria nossas vidas em risco, era a única maneira de limpar meu nome e, quem sabe, encontrar alguma paz. A aliança com Maria não era apenas uma esperança, era uma dose de adrenalina que me impulsionava a agir. Aquele escritório de advocacia, antes um símbolo de um mundo distante, tornou-se o quartel-general da nossa operação secreta. As paredes, o ar-condicionado gelado e o silêncio concentrado contrastavam drasticamente com o calor e o barulho da estrada. Mas ali, no coração da metrópole, planejávamos a queda de um império construído sobre a corrupção e a violência. Não podemos cometer erros, Mateus. Maria repetia, sua voz calma, mas firme, enquanto espalhava mapas, diagramas de redes de contatos de o doutor e relatórios de fretes sobre a mesa de mogno. Seus olhos, por trás dos óculos de leitura, eram de uma intensidade cirúrgica. Cada movimento é calculado, um passo em falso, e tudo pode desmoronar, levando nós dois para o fundo do poço. Minha tarefa principal era atuar como um agente duplo, coletando provas irrefutáveis contra o doutor. Não bastava minha palavra contra a dele. Precisávamos de evidências concretas que sustentassem um caso no tribunal. E mais importante, que convencessem a opinião pública e as autoridades que ele havia infiltrado. Maria me instruiu meticulosamente. Você precisa de gravações de áudio claras. Mateus and fotos and documentos. Qualquer coisa que conecte o doutor às atividades ilícitas. E, crucialmente, a sabotagem do seu caminhão e ao ferimento do seu motorista. A primeira etapa foi a instalação de câmeras ocultas no meu próprio escritório, nos caminhões que eu sabia que seriam usados em operações discutíveis e até mesmo em alguns dos locais que o doutor usava para seus encontros informais. Maria me forneceu os equipamentos, minúsculos dispositivos camuflados, quase invisíveis, capazes de capturar vídeo e áudio de alta qualidade. Lembre-se, Mateus, a prova precisa ser autêntica, sem sinais de manipulação. Cada grovoca, cada foto, é uma peça de um quebra-cabeça que vamos montar. O risco era imenso. Eu andava com medo, mas também com uma determinação fria. Cada vez que o doutor me chamava para uma reunião, eu sentia o coração na boca. Eu usava um pequeno gravador de voz oculto no bolso da minha camisa, ativado por um botão discreto. As conversas eram tensas, sempre sobre fretes, prazos e a competição. Eu tentava, de forma sutil, direcionar o assunto para as táticas de mercado que ele me ensinou, buscando confissões ou indícios de suas ações criminosas. Uma de nossas maiores vitórias iniciais foi conseguir grampear o telefone de um dos olheiros de o doutor, um ex-caminhoneiro que ele usava para espionar a concorrência e, suspeitávamos, para orquestrar as sabotagens. Essa foi a parte mais perigosa. Eu tive que me infiltrar no galpão onde o homem guardava suas coisas, sob o pretexto de uma revisão de rotina no caminhão dele. As mãos suavam enquanto eu instalava o dispositivo minúsculo sob a mesa, com adrenalina correndo em minhas veias. Cada rangido, cada sombra, parecia um aviso de que seria descoberto. Mas consegui. E a partir daquele dia, as conversas secretas de o doutor começaram a ser reveladas, uma por uma, para Maria. As gravações eram chocantes. A voz fria de o doutor instruindo seus capangas a dar um jeito nos freios de um caminhão rival, assumir com uma carga que pertencia a um concorrente
a calar a boca de um motorista que estava falando demais. A cada nova gravação, Maria digitava febrilmente em seu computador, montando o dossiê que seria a ruína de o doutor. Ela desvendava as teias de seus negócios ilícitos, identificava seus cúmplices, rastreava o dinheiro. Ainda assim, eu tinha que manter as aparências. Continuava trabalhando para o doutor, aceitando seus fretes, seguindo suas instruções, sorrindo e acenando para ele como se nada tivesse mudado. Era uma atuação constante, um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento podia significar a vida ou a morte. Eu me sentia como um espião em um filme, mas a realidade era muito mais brutal e aterrorizante. O peso emocional era esmagador. Viver sob constante ameaça, sabendo que um erro poderia custar minha vida e a de Maria, me deixava exausto. O sono era inquieto, charrudei passadelos. A comida tinha gosto de areia, mas a determinação de derrubar o doutor e limpar meu nome era mais forte do que o medo. Em uma de nossas sessões noturnas no escritório de Maria, analisando uma gravação particularmente incriminadora, ela me olhou com uma expressão de cansaço, mas também de admiração. Você é um homem corajoso, Mateus. Zé Trovão teria orgulho de você, mas isso não é um jogo. O doutor é um inimigo formidável. Ele é esperto. Ele sabe que algo está errado, e ela estava certa. O doutor não era bobo. Comecei a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Ele se tornou mais evasivo em suas ligações, preferindo mensagens codificadas ou encontros em locais públicos, onde a discrição era maior. Ele começou a fazer perguntas sobre minhas férias, sobre minha vida pessoal, tentando sondar minha lealdade. A pressão aumentava a cada dia. Eu sentia seus olhos invisíveis sobre mim, em cada movimento que fazia, mas cada nova descoberta, cada evidência coletada, era um impulso. Estávamos montando uma montanha de provas que, quando reveladas, seriam a ruína de o doutor. O dossiê estava crescendo, se tornando uma arma poderosa. Eu sabia que o confronto final se aproximava e que seria brutal. Mas a imagem de Zé Carlos, o motorista ferido, e a memória de seu João, o padrinho perdido, me davam a força para continuar. Eu estava pronto para a batalha. A liberdade tinha um preço, e eu estava disposto a pagá-lo. A operação secreta de Maria, e eu avançava a passos largos, mas a cada dia, a sensação de que estávamos andando sobre um campo minado se intensificava. O doutor, com sua astúcia animalesca, parecia pressentir que algo estava errado. Suas ligações para mim se tornaram menos frequentes e mais cifradas. Ele passou a me evitar em locais públicos, preferindo mandar recados através de intermediários. O ar ao meu redor parecia mais denso, carregado de uma tensão que me deixava em alerta constante. Tínhamos acumulado um dossiê impressionante, gravações de áudio comprometedoras, fotos de encontros secretos, documentos que ligavam o doutor a empresas de fachada e esquemas de lavagem de dinheiro. O acidente de Zé Carlos estava documentado com provas periciais que apontavam para sabotagem. Estávamos tão perto de dar o golpe final, de desmascarar aquele monstro e libertar-me de suas garras. Foi então que a faca veio, não pelas mãos de um capanga desconhecido, mas de quem eu menos esperava, Júlio. Júlio era um dos meus motoristas mais antigos, um sujeito de Miami-Dade, sempre calmo, de poucas palavras, mas que parecia leal. Eu confiava nele, ou pelo menos pensava que confiava. Ele havia sido um dos primeiros a ser contratado quando minha frota começou a crescer, e sempre cumpria suas rotas sem questionar. Eu o considerava um aliado, um dos meus homens de confiança. A traição não veio com um confronto direto, mas com um silêncio traiçoeiro. Havia um carregamento de alto valor, um teste final de o doutor para mim, que eu usaria para coletar a última peça do nosso quebra-cabeça. A prova de que ele estava desviando parte das mercadorias diretamente para um esquema de contrabando internacional. Júlio era o motorista encarregado daquela carga. Eu havia passado as instruções a ele pessoalmente, com um gravador oculto ligado, registrando cada palavra. Eu tinha certeza de que tínhamos todas as medidas de segurança, mas o doutor era mais esperto. Ele não tentou interceptar a carga ou me atacar diretamente. Ele foi mais insidioso. O plano foi descoberto porque Júlio nos vendeu. Eu não sei o que o doutor lhe ofereceu. Dinheiro, talvez. Ou a promessa de uma vida melhor. Ou talvez ele apenas tivesse um medo paralisante do doutor. O tipo de medo que faz um homem trair seus próprios princípios. O fato é que,
De alguma forma, Júlio revelou nosso plano. Ele sabia onde o gravador estava escondido, onde eu havia plantado os equipamentos de vigilância. Ele sabia da nossa intenção de gravar a transação ilegal. A emboscada veio como um trovão em céu azul. Eu estava a caminho do galpão de destino da carga, onde eu esperava flagrar o doutor em flagrante. Maria e eu havíamos combinado que ela estaria em um carro de apoio a algumas quadras de distância, pronta para acionar a polícia quando eu enviasse o sinal. Mas o sinal nunca veio. Em vez disso, quando me aproximei do galpão, percebi que algo estava errado. O local estava estranhamente silencioso. A iluminação externa, que deveria estar ligada para a descarga, estava apagada. Um calafrio percorreu minha espinha. Era uma armadilha. Tentei dar meia volta com o carro, mas já era tarde demais. Dezenas de homens armados, encapuzados, surgiram das sombras, bloqueando todas as saídas. Não eram os capangas comuns de o doutor, eram profissionais. Frios, uma caminhonete preta, com vidros escuros, me encarelou. As portas se abriram, e eu vi o rosto de o doutor, pálido sob a luz bruzuleante, e um sorriso de triunfo nos lábios. Ao seu lado, a figura silenciosa de Júlio. Meu estômago se revirou. Mateus, Mateus, sempre tão previsível. A voz de o doutor cortou o ar frio da noite. Você realmente achou que poderia me enganar? Eu construí este império, garoto. Eu sou o asfalto. E o asfalto tem olhos em todos os lugares. Júlio desceu da caminhonete, seus olhos baixos, evitando os meus. Eu senti a dor da traição mais forte do que qualquer golpe físico. Não era a carga que ele queria. Não era o dinheiro. Ele queria me dar uma lição. Queria que eu soubesse que ele sempre estava um passo à frente. Tragam a Maria. O doutor ordenou. Meu sangue gelou. Não, deixa ela em paz. Ela não tem nada a ver com isso. Mas já era tarde. De dentro de outra van escura, 2 homens arrastaram Maria, seus pulsos amarrados, um pano amordaçando sua boca. Seus olhos, antes tão cheios de determinação, agora irradiavam terror. Ela me olhou, e naquele olhar, vi medo, mas também uma silenciosa desculpa por ter sido pega. Mas ela tem tudo a ver, Mateus, o doutor disse, com uma frieza assustadora. Ela foi a mente por trás da sua operação. Secreta, não foi? Minha querida Maria, a advogada que virou justiceira. Que decepção. Ele caminhou até ela, erguendo seu queixo com a ponta de um dedo enluvado. Maria tentou cuspir nele, mas a mordaça impediu. A fúria explodiu dentro de mim. Seu desgraçado, não toque nela. Faça o que quiser comigo, mas deixa aí. O Dauta, rio. Fazer o que eu quiser com você, Mateus. Eu farei muito mais do que você pode imaginar. Você tentou me destruir. E por isso, vai pagar um preço que nem o seu velho Zé Trovão conseguiria pagar. Um dos capangas se aproximou de mim por trás. Senti um golpe na nuca, forte e certeiro. O mundo escureceu novamente, mas antes do apigar, consegui ouvir a voz de o doutor, distante mas clara. Levem a Maria e o Mateus. Bem, o Mateus terá uma surpresa na estrada. Acordei jogado em uma vala, longe do galpão, o corpo dolorido, a cabeça latejando. A noite ainda era escura, mas o ar cheirava a fumaça de pneu queimado. Eu estava ferido, mas consegui escapar por um triz. O doutor havia me deixado ali para morrer, como um aviso, uma mensagem, mas ele subestimou minha capacidade de sobreviver. Arrastei-me para a beira da estrada, meu corpo tremendo, mas minha mente clara. Maria, ela estava nas mãos dele. A mulher que ousou me ajudar, a mulher que me deu uma chance de redenção, agora pagava o preço da minha imprudência. O ódio por o doutor me consumia, mas a culpa pela situação de Maria me dilacerava. Eu havia falhado, e agora precisava resgatá-la, custe o que custar. A traição de Júlio e a emboscada cruel de doutor haviam me levado ao fundo do poço, novamente. Mas desta vez, eu não me afogaria, eu lutaria, e Maria seria minha prioridade. Acordei jogado em uma vala, longe do galpão sombrio, meu corpo latejando em cada centímetro. O golpe na nuca ainda zumbia, e a dor era uma presença constante, aguda. O doutor havia me deixado ali para morrer para que minha surpresa na estrada fosse meu próprio fim. A noite ainda era escura, mas o ar cheirava a fumaça de pneu queimado e terra revolvida, um rastro da crueldade que acabara de se abater sobre mim. Eu estava ferido, sim, mas vivo, um milagre, e com a vida veio a urgência desesperada. Maria, imagem dela sendo arrastada para a van escura,
o terror em seus olhos, a mordaça, sufocando seus gritos. Queimava em minha mente. A culpa era um fardo mais pesado que qualquer carga que já transportei. Eu a havia arrastado para aquele inferno, e agora ela pagava o preço da minha imprudência, da minha ambição. O ódio por o doutor se misturava a uma fúria gélida, um desejo de retribuição que nunca havia sentido antes. Mas antes de qualquer vingança, havia um resgate a ser feito. Arrastei-me para a beira da estrada, meu corpo tremendo, cada músculo protestando, mas minha mente clara e focada, e sabia exatamente onde encontrá-la. Liguei para os poucos motoristas em quem ainda confiava cegamente, aqueles que não estavam completamente sob o domínio de o doutor, os lobos solitários da minha frota, homens como o velho Chico caminhoneiro, Raiz que havia me ensinado as manhas da honestidade na estrada, e Renato, um ex-militar com um senso de lealdade inabalável. Eles acreditavam em mim, na visão de um transporte justo, e sabiam dos riscos que corríamos com o doutor. Eles pegaram a Maria. Chico! Minha voz era um rosnado na ligação noturna. Eles me deixaram para morrer. Preciso de vocês. Agora. Não. Houve perguntas. Apenas a resposta. Onde, Mateus? Estamos a caminho. Em poucas horas, 3 caminhões da minha frota, com seus motores roncando, como feras adormecidas, se encontraram comigo em um posto de gasolina afastado. Chico, Renato e mais 2 motoristas leais. Os rostos deles eram sérios, determinados. Eles sabiam o que aquilo significava. Guerra. O doutor a levou para o galpão abandonado na antiga fábrica de cimento, perto do quilômetro 25 da rodovia dos Bandeirantes. Eu expliquei, mostrando o local no meu mapa GPS. Era um lugar que o doutor usava para seus negócios mais escusos, um labirinto de galpões e ruínas, perfeito para esconder prisioneiros. Ele sabe que o dossiê está quase pronto. Ele vai querer nos silenciar para sempre. Chico, com a sabedoria dos anos de estrada, me olhou. E o que faremos, Mateus? Não somos um exército. Não precisamos ser, respondi. Minha voz fria e calculista. Conheço cada canto daquele galpão. Trabalhei lá para ele. Sei das entradas e saídas, dos pontos cegos das câmeras, dos depósitos de combustível. Traçamos um plano rápido e ousado. Chico ficaria com um caminhão grande, bloqueando a entrada principal, criando uma distração. Renato e os outros 2 motoristas usariam os outros 2 caminhões para cercar o galpão, cortando as rotas de fuga. Eu, com meu conhecimento do local, lideraria a incursão. Não tínhamos armas pesadas, apenas as velhas espingardas de caça que alguns motoristas mantinham para a defesa própria e a coragem desesperada de quem não tem nada a perder. A adrenalina corria em minhas veias, um misto de terror e um ímpeto heróico. Era tudo ou nada. A noite era cúmplice, escondendo nossos movimentos. Quando chegamos ao local, a visão do galpão escuro e silencioso era sinistra, como uma tumba guardando suas vítimas. Agora, gritei, e o ronco estrondoso do caminhão de Chico cortou o silêncio da noite, arrebentando os portões enferrujados. Do galpão principal, alarmes dispararam, luzes se acenderam de forma caótica. A batalha começou. De dentro do galpão, tiros e gritos. Os capangas de o doutor, pegos de surpresa, Sei e Spalharam. Renato e os outros motoristas, com seus caminhões, completaram o cerco, iluminando o perímetro com os faróis altos. Eu me infiltrei pelas traseiras, usando meu conhecimento do local. O cheiro de metal velho, poeira e medo preenchia o ar. Encontrei Maria em uma sala escura, amarrada a uma cadeira, a boca ainda amordaçada, os olhos dilatados de pânico. Ela estava machucada, mas viva, Maria. Sussurrei, correndo até ela. Enquanto eu a desamarrava, uma porta se abriu bruscamente. 2 capangas armados. Não havia tempo para pensar. Agi por puro instinto, usando as técnicas de autodefesa que Zé Trovão, em seus momentos de lucidez, havia me ensinado. Um chute no joelho de um golpe certeiro no queixo do outro. Eles caíram, suas armas rolando pelo chão. Peguei uma delas. Era pesado, frio. Eu nunca havia atirado em um homem. Mas por Maria, eu faria o que fosse preciso. A luta continuava. Lá fora, tiros, gritos. O cheiro de pólvora se intensificava. Precisamos sair daqui, eu disse a Maria, puxando-a para fora da sala. Ela estava fraca, mas sua mente estava clara. Atravessamos o labirinto de máquinas e caixas. Esquivando-nos dos capangas,
usando a escuridão e o caos a nosso favor. O tiroteio lá fora era intenso. Renato, Chico, eles estavam lutando bravamente. O doutor não estava à vista, mas eu sabia que ele estava ali, observando, esperando. Chegamos a uma das saídas dos fundos, onde um dos meus caminhões estava posicionado. Um último capanga apareceu, bloqueando o caminho. Ele era grande, musculoso. Tentei contê-lo enquanto Maria entrava no caminhão. Foi uma batalha brutal. Corpo a corpo, recebi golpes, mas revidei com a fúria de quem protege o último fio de esper. Consegui derrubá-lo, meu corpo exausto, meus músculos queimando. Entrei no caminhão, liguei o motor e saímos em disparada, atravessando a cerca de arame farpado e fugindo para a estrada de terra. A sirene da polícia, vindo de longe, anunciava o fim daquele pesadelo imediato. Maria estava segura. O resgate foi um sucesso. Mas a que custo? A visão de Zé Carlos ferido em seu leito de hospital, a dor da traição de Júlio, e agora, as marcas da batalha em mim e em meus leais motoristas. O preço da liberdade nunca foi tão caro, tão sangrento. Eu olhei para Maria ao meu lado, seu rosto pálido, mas seus olhos firmes. Ela era a razão pela qual eu havia lutado. Ela era a prova de que ainda havia algo bom para salvar em meu mundo. Eu sabia que o doutor não nos deixaria em paz. A guerra havia se intensificado, tornando-se pessoal. Mas agora, eu tinha Maria ao meu lado, e um grupo de homens que arriscaram suas vidas por mim. Eu não estava mais sozinho. E o próximo passo seria a cartada final. O checkmate que o derrubaria para sempre. O dossiê estava em nossas mãos. E a vingança agora seria entregue nos tribunais. Com Maria a salvo, e os ferimentos do resgate ainda frescos em minha memória e no meu corpo. A adrenalina da batalha deu lugar a uma determinação fria e calculista. O doutor havia subestimado minha resiliência e, mais importante, a lealdade daqueles que escolhi para me acompanhar. Ele pensou que me destruiria, mas só me deu mais motivos para lutar. A traição de Júlio e a crueldade de o doutor contra Maria acenderam uma chama que nem mesmo o inferno do asfalto conseguiria apagar. Nos dias que se seguiram, o escritório de Maria se transformou em nosso bunker, isolados do mundo exterior. Mergulhamos de cabeça na tarefa de compilar o dossiê final contra o doutor. Cada gravação de áudio, cada foto, cada documento que eu havia coletado sob o risco da minha vida foi meticulosamente analisado, organizado por Maria. Ela era incansável, seus olhos injetados, mas sua mente afiada como uma navalha. Cada peça aqui precisa se encaixar perfeitamente. Mateus, Maria explicou, apontando para um diagrama complexo de conexões que ela havia traçado. O gráfico, que cobria uma parede inteira, parecia uma teia de aranha macabra com o nome, o doutor no centro e linhas conectando-o a empresas de fachada, políticos corruptos, policiais subornados e criminosos de todos os tipos. Uma falha, e ele escapa. Precisamos de um caso que não deixe margem para dúvidas. Meu papel era complementar o trabalho dela com meu conhecimento prático do submundo que o doutor havia construído. Eu descrevi as rotas alternativas que usávamos para o contrabando, os postos de gasolina onde o dinheiro era trocado, os galpões onde as cargas desapareciam. Cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser crucial. Eu revisava as gravações, identificando vozes, gírias, códigos que só quem vivia aquele mundo entenderia. Parte mais crucial do dossiê era a prova da sabotagem do caminhão de Zé Carlos. Com a ajuda de Maria, conseguimos persuadir um perito forense, um homem de princípios, a reavaliar as evidências do acidente. As fotos, os relatórios técnicos e as minhas próprias observações como mecânico amador, mas experiente, apontavam para a adulteração dos freios. O perito, chocado com o que encontrou, assinou um depoimento detalhado, atestando que a falha não foi acidental, mas induzida. Era uma prova irrefutável da crueldade de o doutor. Além disso, Maria conseguiu rastrear as transações financeiras de o doutor, revelando um esquema complexo de lavagem de dinheiro que envolvia empresas fantasmas no exterior e contas bancárias em paraísos fiscais. Cada depósito, cada retorada, cada investimento suspeito estava documentado com precisão cirúrgica. As cifras eram astronômicas, a extensão da sua rede de corrupção, chocante. O dossiê final era uma montanha de papéis, depoimentos, fotos e gravações. Mais de 1000 páginas que, quando encadernadas, pareciam um tijolo pesado de injustiça. Cada página era um depoimento silencioso de vítimas. Cada foto um flagrante de sua impunidade.
Cada gravação, uma confissão da sua crueldade. Era a nossa cartada decisiva. A arma que viraria o jogo a nosso favor. Este é o momento. Mateus Maria disse, sua voz rouca de tanto trabalhar, mas com uma faísca de triunfo. Temos tudo, provas contra ele, por tentativa de homicídio no caso de Zé Carlos, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e uma infinidade de crimes contra a ordem econômica. Ele não terá para onde fugir. A decisão sobre quando e como apresentar o dossiê foi estratégica. Não poderíamos simplesmente entregá-lo à primeira delegacia. O doutor tinha tentáculos em todas as esferas do poder. Maria, com sua vasta rede de contatos no judiciário e no Ministério Público, identificou um promotor público, conhecido por sua integridade inabalável e sua coragem para enfrentar casos de alta complexidade. O Dr. Ricardo Moura. O encontro com o Dr. Moura foi tenso. Ele nos ouviu com ceticismo no início, acostumado com denúncias vazias e promessas de provas irrefutáveis, mas à medida que Maria apresentava o dossiê página por página, gravação por gravação, o ceticismo em seus olhos se transformava em choque, depois em indignação. Ele viu a magnitude do crime, a profundidade da rede que o doutor havia tecida. Quando chegamos à gravação, em que o doutor confessava ter orquestrado a sabotagem do caminhão de Zé Carlos como um teste, o promotor bateu o punho na mesa. Isso é um absurdo, uma monstruosidade. Esse homem não é apenas um criminoso, é um psicopata. Aquele era o sinal, aquele era o momento que esperávamos. O doutor Moura, indignado e determinado, assumiu o caso com um fervor que nos deu esperança. Ele prometeu sigilo absoluto sobre a fonte das informações e que agiria com a máxima discrição e eficiência para prender o doutor e desmantelar sua rede. Saímos do escritório do promotor com uma sensação de alívio, mas também de uma ansiedade crescente. A bomba havia sido acionada. Era apenas uma questão de tempo até que ela explodisse. O doutor logo sentiria a pressão, e sua reação seria imprevisível, e certamente violenta. Eu sabia que não estava livre ainda. Cartada havia sido jogada, mas o jogo não havia terminado. A partir daquele momento, a vida de o doutor estava em jogo, e ele não se renderia sem lutar. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma ponta de esperança, uma luz no fim do túnel de escuridão, que foi minha vida sob o domínio dele. A vingança em seu sentido mais puro, de justiça, estava a caminho, e ela começaria a ser servida nos tribunais, para que o mundo soubesse a verdade por trás daquele império construído sobre a corrupção e o sangue. A notícia da prisão de o doutor e de vários de seus cúmplices, baseada no dossiê meticulosamente construído por Maria e por mim, caiu como uma bomba no mundo do transporte de cargas e nos corredores do poder em São Paulo. Considerava intocável, o rei das sombras do asfalto estava finalmente atrás das grades. Mas a batalha judicial estava apenas começando, e o que se seguiu foi um julgamento explosivo, um espetáculo midiático que expôs a podridão daquele submundo para todo o Brasil. A sala do tribunal estava sempre lotada, jornalistas se acotovelavam, câmeras piscavam, e o povo das estradas, que havia sofrido em suas mãos, comparecia em massa, sedento por justiça. Eu e Maria, agora sob proteção policial, devido às ameaças de retaliação, éramos as figuras centrais, testemunhas-chave, contra um dos maiores esquemas de corrupção e violência já vistos no setor. Com sua máscara de homem de bem, de empresário respeitável, tentou de tudo para me descreditar. Seus advogados, uma equipe de tubarões contratada a peso de ouro, atacavam minha reputação, tentando me pintar como um ex-ajudante de caminhoneiro ambicioso, que havia se envolvido em negócios escusos e agora tentava virar a mesa contra seu antigo benfeitor. Eles reviravam meu passado, as conexões com Zé Trovão e o dinheiro herdado, tentando anular minha credibilidade como testemunha. Vossa Excelência, bradava o advogado de defesa, o senhor Mateus Silva, antes um simples funcionário, ascendeu rapidamente no mercado. Não seria essa uma prova de sua própria desonestidade, de sua própria participação nos esquemas que agora ele tenta atribuir a meu cliente? Maria, no entanto, era uma fortaleza. Ela rebatia cada acusação com a frieza de uma cirurgiã e a paixão de uma guerreira. Ela desmascarava as tentativas de manipulação, apresentando as provas do dossiê com uma clareza inegável. Cada gravação de áudio, cada extrato bancário, cada depoimento assinado era uma adaga cravada na defesa de o doutor.
Minha vez de testemunhar foi a mais difícil. Fiquei diante do juiz e do júri, olhando diretamente nos olhos de o doutor, que me encarava com um misto de ódio e desdém. Comecei minha história do zero: o acidente de seu João, a chegada a São Paulo, o apadrinhamento de Zé Trovão, a descoberta do dinheiro e, finalmente, a proposta de o doutor. Contei sobre as táticas impiedosas que fui forçado a usar, ameaças veladas, as sabotagens a caminhões rivais. A sala prendia a respiração quando narrei, em detalhes dolorosos, o acidente de Zé Carlos, o motorista que quase perdeu a vida. A voz do promotor Dr. Ricardo Moura, que conduzia o interrogatório, era grave e contundente. Senhor Silva, o senhor pode nos confirmar que o réu, o senhor doutor, confessou ter orquestrado essa sabotagem como um teste de lealdade? Sim, excelência, respondi, a voz firme apesar da emoção que me sufocava. Ele disse que foi um teste final, para ver se eu tinha a coragem e a frieza para continuar no jogo dele. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. A face de o doutor, que até então mantinha uma expressão impassível, contorceu-se em uma careta de fúria contida. Aquele era o golpe fatal. A confissão gravada, combinada com o depoimento do perito forense, que comprovava a adulteração dos freios, era prova irrefutável de sua monstruosidade. Mas o julgamento não foi apenas sobre provas técnicas, foi sobre a voz dos oprimidos. Diversos caminhoneiros, pequenos transportadores que haviam sido esmagados pela rede de o doutor, testemunharam. Suas histórias eram de falência, de medo, de negócios perdidos e de sonhos destruídos. O povo das estradas, que havia sofrido, em suas mãos, testemunhava contra ele, cada palavra um tijolo na muralha que o prendia. A vingança do asfalto estava sendo servida, e não era uma vingança violenta, mas a do clamor por justiça. Cada depoimento, cada prova apresentada por Maria e pelo Dr. Moura, era um martelo batendo na impunidade de o doutor. O júri, composto por cidadãos comuns, parecia chocado com a extensão da crueldade e da corrupção. As alegações finais de Maria foram poderosas. Ela pintou um quadro vívido da manipulação de o doutor, da forma como ele cooptava pessoas, destruía vidas e operava nas sombras. Ela ressaltou a coragem de Mateus, um homem que, apesar de seus erros iniciais, encontrou a força para se levantar contra seu algoz e buscar a verdade. Senhores jurados, ela concluiu, sua voz ressoando na sala, este homem, que se escondeu atrás de um nome genérico e de uma fachada de respeitabilidade e um predador. Ele não apenas cometeu crimes, ele brincou com vidas humanas, com sonhos, com um sustento de famílias. A condenação dele não será apenas uma vitória para a justiça. Será uma mensagem clara de que o asfalto, por mais cruel que seja, não permitirá que a impunidade reine para sempre. Será a redenção de Mateus Silva e de todos aqueles que ousaram sonhar com um transporte mais justo e seguro. Quando o juiz leu o veredito, um silêncio sepulcral tomou conta da sala, que logo foi quebrado por um coro de aplausos e gritos de vitória. Culpado, culpado em todas as acusações. A cada martelada do juiz, sentia o peso de anos de opressão se esvaindo dos meus ombros. O doutor, com o rosto contorcido de ódio e incredulidade, foi levado pelos policiais. Sua máscara havia caído e a verdade finalmente estava à mostra. Aquele momento foi a catarse, a libertação, não apenas para mim, mas para todos que foram vítimas de o doutor. A batalha não foi fácil, e o caminho foi árduo, mas a justiça, por mais lenta que seja, havia prevalecido. O asfalto, que testemunhou minha dor e minhas escolhas duvidosas, agora testemunhava minha redenção. E eu sabia que esta vitória não era o fim, mas o verdadeiro começo de um novo capítulo em minha vida. Aquele garoto magricela que um dia jurou ser o dono do asfalto, agora era um homem, forjado pela adversidade, e pronto para construir um império sobre os pilares da honestidade e da justiça. Com o doutor finalmente atrás das grades, e sua rede desmantelada pelo incansável trabalho de Maria e do Dr. Moura, uma nova era se abria diante de mim. A sensação de alívio era indescritível, como tirar um peso de toneladas dos ombros. Aquele nó na garganta que me acompanhou por anos se desfez, e pela primeira vez em muito tempo, respirei sem a sombra constante do medo e da paranoia. O asfalto, antes um campo de batalha, parecia agora um caminho aberto, convidativo. A vitória no tribunal foi mais do que apenas um veredito de culpado. Foi uma validação, uma prova de que mesmo depois de tantos desvios e escolhas difíceis, a justiça ainda era possível.
O Mateus, que havia se perdido na teia de O Doutor, estava aos poucos encontrando seu caminho de volta, resgatando os princípios que seu João e Zé Trovão haviam tentado incutir em mim meu primeiro passo. E o mais crucial foi reconstruir minha empresa sobre as bases da justiça e da honestidade. Varri para fora cada resquício da influência de O Doutor. Revisei cada contrato, cada parceria, rompendo com qualquer um que tivesse ligações duvidosas. Demiti funcionários que sabidamente colaboravam com os esquemas ilegais e reforcei a equipe com pessoas de confiança, que compartilhavam da minha nova visão. Não seria fácil, eu sabia. O mercado me observava e muitos esperavam minha queda. Mas eu estava determinado a provar que era possível ser bem-sucedido nas estradas do Brasil sem sujar as mãos. Minha frota, que antes era um símbolo de minha ambição desenfreada, começou a se transformar em um ícone de esperança e oportunidades. Comecei a investir pesado em novos caminhões, modernos, seguros e com tecnologia de ponta. A cor cinza opaca dos meus veículos, antes um reflexo do lado sombrio de O Doutor, foi substituída por um vibrante tom de azul, simbolizando a vastidão do céu e a transparência que eu queria para o meu negócio. Mas a mudança mais significativa não foi na cor dos caminhões, e sim na cultura da empresa. Eu havia experimentado a miséria de perto, a exploração. Jamais permitiria que meus motoristas passassem pelo que eu passei. Criei programas de apoio abrangentes, salários justos, benefícios competitivos, jornada de trabalho que respeitava o descanso e planos de saúde de qualidade. Instalei sistemas de segurança avançados nos caminhões, garantindo a proteção das cargas e, mais importante, a vida dos meus homens. Fui o primeiro a implementar um programa de assistência psicológica para motoristas, reconhecendo o estresse e a solidão da vida na estrada. Minha empresa, batizada de Estrada Livre Transportes, não era apenas uma transportadora, tornou-se uma escola de formação para novos talentos. Eu lancei um programa de trainee para jovens do interior, como eu, que sonhavam com uma vida melhor. Ofereci bolsas de estudo para formação técnica em mecânica e logística. Aqueles que demonstravam potencial e ética eram apadrinhados por motoristas experientes, que lhes ensinavam não apenas a dirigir, mas a amar e respeitar a estrada, a operar com integridade e profissionalismo. As notícias sobre a Estrada Livre e sobre a minha história se espalharam rapidamente pelas rodovias e pelos veículos de comunicação. Eu, Mateus, o ex-ajudante que havia enfrentado o submundo do transporte, estava agora construindo um império de forma ética. De repente, recebi convites para palestrar em eventos do setor, para dar entrevistas em programas de televisão e rádio. Usei cada uma dessas plataformas para compartilhar minha história, os perigos da corrupção, a importância da segurança nas estradas e a necessidade de valorizar o trabalho dos caminhoneiros. Ainda havia desafios. Concorrentes desleais tentavam me atacar com campanhas de difamação, espalhando boatos sobre meu passado, mas a verdade e a transparência da minha gestão eram mais fortes do que qualquer calúnia. Clientes, que antes haviam se afastado por causa da minha ligação com O Doutor, começaram a retornar, atraídos pela minha reputação de honestidade e eficiência. O mercado se deu conta de que era possível prosperar sem a necessidade de esquemas ilícitos. A parceria com Maria floresceu em uma amizade sólida e em uma colaboração profissional contínua. Ela se tornou a principal advogada da Estrada Livre Transportes, defendendo os interesses da empresa com a mesma paixão e integridade com que me defendeu no tribunal. Juntos, lutávamos por melhorias na legislação de transporte, por maior fiscalização contra o roubo de cargas e pela valorização da categoria. Visitei Zé Trovão no hospital, que agora se recuperava com mais vigor, sua saúde melhorando dia a dia. Contei-lhe tudo, sem esconder os detalhes sombrios. Ele me ouviu com um sorriso fraco, mas de orgulho. Eu sabia, Mateus. Eu sabia que você tinha fogo nos olhos. Você é o asfalto. E agora, você o fez limpo. Suas palavras foram a maior redenção que eu poderia ter recebido. Eu olhava para o horizonte, para as longas estradas que serpenteavam o vasto território brasileiro. Cada caminhão azul da minha frota que passava, carregando suas mercadorias e, mais importante, seus motoristas com a cabeça erguida. Era um testemunho vivo de que eu havia cumprido minha promessa. Não apenas a de ser dono da frota, mas a de construir algo que fosse maior do que eu. Um legado de justiça, de integridade e de oportunidades. O império estava de pé, forte e inabalável, não sobre os escombros da ilegalidade, mas sobre os pilares da ética e da resiliência. A redenção.
não era um ponto final, mas um horizonte, um caminho aberto que se estendia infinitamente diante de mim. Hoje, sou Mateus Silva, não mais o garoto magricela e assustado da Fernão Dias, nem o ajudante maltratado de Zé Trovão, não mais o homem atormentado pela sombra de O Doutor. Hoje, sou um dos maiores nomes do transporte no Brasil. Minha empresa, a Estrada Livre Transportes, é um colosso de aço e honestidade, com uma frota que ostenta orgulhosamente o azul vibrante, cortando o país de norte a sul. Ver meus caminhões na estrada reluzentes e imponentes é a materialização de cada gota de suor, cada lágrima, cada batalha que travei. É a prova viva de que o asfalto, por mais cruel que seja, pode ser o palco para a mais extraordinária das vitórias. Minha história se tornou uma lenda nas estradas, sussurrada nos pátios de carga, contada nos postos de gasolina. Dia de a dono da frota, de vítima a predador, e depois, a construtor de um legado. É um testemunho de que a força de vontade pode mover montanhas e caminhões. Eu me tornei a voz de milhares de caminhoneiros, o rosto da luta por um transporte mais justo e seguro. Viajo o país, não mais para fugir da miséria, mas para compartilhar minha experiência, para inspirar outros a nunca desistirem de seus sonhos. Mesmo quando o caminho parece intransponível, a cada palestra que dou, em cada entrevista que concedo, vejo nos olhos das pessoas o reflexo da minha própria jornada. Jovens que sonham em ter seu primeiro caminhão, veteranos que já pensaram em desistir, todos encontram uma parte de si mesmos em minha história. Conto sobre seu João, o padrinho que me deu a primeira chance e cuja morte acendeu a chama da minha ambição. Falo de Zé Trovão, o velho lobo que me ensinou a sobreviver e, indiretamente, me deu os meios para construir meu império. E não fujo dos capítulos mais sombrios, aqueles em que me perdi na teia de O Doutor, em que a ambição me cegou e me levou a cruzar linhas perigosas. A honestidade sobre meus erros é tão importante quanto a celebração das minhas vitórias. E estrada é um espelho, eu costumo dizer. Ela reflete quem você realmente é e quem você está destinado a ser. Ela te testa, te quebra, mas também te forja. E o mais importante, ela te dá a chance de se reerguer, de escrever sua própria história, sem as amarras do passado. O legado de Estrada Livre Transportes vai muito além dos números e da frota. É um legado de dignidade. Nossos motoristas são os mais bem pagos do mercado, com benefícios que garantem não apenas a segurança financeira, mas também o bem-estar de suas famílias. Investimos em tecnologia de ponta para otimizar rotas e reduzir o impacto ambiental, tornando-nos um exemplo de responsabilidade socioambiental. Nossos programas de treinamento e capacitação transformaram vidas, dando a muitos a chance de uma carreira sólida e respeitosa. Muitos dos meus ex-ajudantes, aqueles que começaram limpando o chão da garagem, hoje são gerentes ou possuem seus próprios caminhões, com o apoio e o incentivo da Estrada Livre. Maria, minha fiel parceira na batalha e na vida, continua ao meu lado, liderando o departamento jurídico da empresa e defendendo os direitos dos caminhoneiros em nível nacional. Sua paixão pela justiça é contagiante, e juntos, somos uma força imparável, advogando por mudanças na legislação, por mais segurança nas rodovias e contra a exploração de qualquer tipo. Ela é o equilíbrio para minha alma ambiciosa, a voz da razão que me lembra que o poder sem propósito é vazio. Às vezes, paro em um posto de gasolina à noite, o mesmo tipo de lugar onde seu João me ensinou a vida, onde Zé Trovão me acolheu e onde o doutor me fez sua oferta sombria. Vejo os caminhoneiros, as luzes da boleia acesas, o cheiro de diesel no ar. Sinto a nostalgia de um passado doloroso, mas também a gratidão por cada obstáculo superado. Aquele garoto magricela que viu seu mundo desabar na Fernão Dias se tornou o rei das estradas. Sim, mas um rei que conhece o chão onde pisa, que respeita o asfalto e que nunca se esquece de onde veio. O asfalto, que um dia foi palco de tragédias e desesperos, agora é o tapete da minha vitória. Ele testemunhou meu batismo de fogo, minha fuga da miséria, meu aprendizado brutal e a emboscada cruel, a tentação sombria, a virada de jogo, a operação secreta, a traição dolorosa, o resgate heróico, o dossiê implacável e o julgamento, que expôs a verdade. Cada cicatriz em minha alma é um mapa das estradas que percorri, das lições que aprendi. O futuro se estende à minha frente como uma estrada aberta,
com infinitas possibilidades. Não sei o que o amanhã me reserva, mas sei que estou preparado. Meu império é mais do que caminhões e dinheiro. É um legado de integridade, uma promessa cumprida àqueles que perdi, e um farol de esperança para todos que ousam sonhar nas estradas do Brasil. E esta é a história que ninguém contou. 8. Uma história de perdas e ganhos, de escuridão e luz, de um ajudante que se tornou o dono da frota. E você, que me acompanhou até aqui, qual será o seu legado? Que estrada você vai escolher trilhar? Lembre-se, o asfalto está sempre lá, esperando por sua história.